É com muito prazer e muita honra que eu estou abrindo, né, esse ciclo de videoconferência do programa de educação à distância que o nosso tribunal, por meio da Escola Judicial, está dando início. Quero agradecer muito a doutora Marama, diretora da nossa escola, doutor Luciano Martinez, pela confiança na indicação do meu nome nesse projeto de tanta importância e que com certeza vai dar frutos e vão demonstrar o quanto realmente essa iniciativa é bem-vinda e oportuna. Eu, como já foi colocado aqui por Moema, eu fiz uma separação em relação a esse nosso encontro, enfocando dois aspectos, praticamente dois temas envolvendo a administração pública, mas em módulos separados, porque a tentativa é exatamente conseguir abarcar o interesse de todos os participantes. Tenho aqui colegas eminentes, meus colegas desembargadores, juízes, meus servidores do tribunal, alunos, advogados. Então, a ideia é que esse encontro não seja eminentemente técnico, até para não provocar o desinteresse em quem ainda não está atuando nessa abordagem ainda com mais detalhes sobre os temas que nós poderíamos efetivamente enfocar aqui, e também não colocar algo que seja simplesmente muito primário e que também termine fazendo com que o interesse seja pouco em relação ao tema que a gente vai colocar. Eu digo a doutor Luciano que ele já me colocou com essa marca, né? Tudo que tem administração pública ele me pede para poder falar, pelo fato de que a minha história de vida antes de entrar no tribunal teve muita relação com a questão da administração pública. Eu fiquei quase 5 anos como procuradora do Estado, antes de ser juíza do trabalho, e efetivamente me encanta algo que muitas vezes parece assim tão simples, como a gente às vezes pega no tribunal os processos do município, que a gente diz assim, poxa, tão fininho, tão simples, e quando a gente começa a olhar, ali vem muitas vezes questões jurídicas altamente controvertidas, altamente complexas, que a gente precisa parar, sentar, estudar, refletir, e a intenção vai ser, dentro do possível, fazer com que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, com a bênção de Deus, essa primeira parte, né, do nosso evento, onde eu separei uma abordagem relativamente rápida sobre questões que dizem respeito a fraudes com a administração pública. Então, o tema seria basicamente as formas de contratações irregulares envolvendo a administração pública. Quando a gente tem essas contratações irregulares envolvendo a administração pública, a gente pode dar o enfoque em 3 ângulos. A irregularidade na administração pública envolvendo o próprio concurso público, e aí, na verdade, pode-se ter uma fraude no aspecto procedimental, frauda-se a realização do concurso, frauda-se o próprio concurso com a identificação da prova do candidato que se quer beneficiar, ou mesmo o acesso prévio dos candidatos aos gabaritos. Então, nesse caso, embora o certame tenha uma aparência de legalidade, ele está viciado na sua essência. Só que essa questão diz respeito ao direito administrativo. Então, como tem uma relação praticamente quase que nenhuma com o direito do trabalho, a gente só faz colocar esse enfoque para conhecimento. O outro enfoque é quando se evita o concurso. E aí é que a gente tem uma relação muito grande dessas questões com o direito do trabalho. Como é que se evitaria o concurso público? Ou se contratando o trabalhador por empresa interposta, seria uma forma, a intermediação de mão de obra, ou então quando se terceiriza atividade fim, ou quando se contrata trabalhadores sob o falso regime de direito administrativo, o famoso REDA, ou quando se contrata falsos estagiários também, ou quando se contrata cooperativas fraudulentas, e finalmente, o que é pior, quando se contrata diretamente o servidor sem concurso, mesmo se tendo ciência da nulidade do vínculo, porque a Constituição Federal vai fazer 20 anos de existência e, por incrível que pareça, não existe uma semana sequer no tribunal que deixe de chegar a processo de sorteio que não tenha contratação nula, como se a Constituição Federal não existisse, como se essa regra proibitiva não existisse, e a gente continua a todo momento a apreciar essas questões. Então, em relação a essa questão da fraude, primeiro envolvendo a contratação de trabalhador por empresa interposta, o enfoque que a gente procura dar é considerando os termos da Lei 6.019 de 74. E, às vezes, na prática, há muita confusão entre essa contratação de trabalhador por empresa interposta, que é a intermediação de mão de obra, e a contratação de serviços, onde se terceiriza serviço. E, nesse caso, não há restrições. As restrições são outras, mas não há restrições como existem na Lei 6.019 de 74.
Porque a intermediação de trabalhador por empresa interposta da Lei 6.019, ela só envolve duas situações, que é a substituição transitória de pessoal regular e permanente e acréscimo extraordinário de serviço, e é cercada de uma série de formalidades. A empresa fornecedora de mão de obra, ela tem de estar registrada no Ministério do Trabalho como empresa cuja especialidade é fornecer mão de obra. O contrato não pode durar mais de 3 meses em relação ao mesmo tomador, salvo autorização do Ministério do Trabalho. É preciso que haja um contrato escrito entre o trabalhador temporário e a empresa que o contrata, registro específico na CTPS nesse sentido, contrato escrito entre a empresa que fornece mão de obra e a empresa tomadora do serviço. E, fora dessas formalidades, o que se tem é o reconhecimento do vínculo de emprego com o tomador. É uma situação de precariedade. É diferentemente da terceirização no dia a dia, onde a gente não tem, na verdade, a intermediação de mão de obra da Lei 6.019 de 74. Quando, por exemplo, se contrata serviços de vigilância, de conservação e limpeza, onde esses requisitos não são considerados. O TST já definiu que essa contratação de serviço ela pode ocorrer desde que não seja a contratação do serviço que diga respeito à própria atividade fim da empresa e se não houver pessoalidade e subordinação direta ao tomador de serviço. Então, o que acontece? Tanto no aspecto da contratação de serviço, quanto no aspecto da intermediação de mão de obra, pode acontecer da administração pública perpetrar fraudes. Como assim? Contratando empresas que, na verdade, são empresas que estariam participando desse processo fraudulento, sem solvabilidade, sem observância dos requisitos legais, onde, no final das contas, embora não se possa reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o tomador por causa da regra do artigo 37 da Constituição Federal, é o que diz a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, item 2, não se reconhece o vínculo, mas no momento em que, não se reconhecendo o vínculo, se coloca a responsabilidade dos cofres públicos pelo pagamento das verbas, eu acho que via transversa, via oblíqua, a gente está tendo a oneração dos cofres públicos e um desrespeito, embora seja transverso, à regra constitucional do concurso, porque não se permite a contratação por conta da nulidade. Mas, no momento em que se contrata com ilegalidade e com fraude, mesmo não se reconhecendo o vínculo, o tomador de serviço vai responder, e o tomador é o ente público, a oneração, no final das contas, vai ser dos cofres públicos. E isso é muito comum de acontecer mesmo, essas contratações irregulares, tanto por meio de empresa interposta, a Lei 6.019 de 74, quanto na terceirização propriamente dita de serviços, onde a restrição do Tribunal Superior do Trabalho só diz respeito à não terceirização de atividade fim e que não haja pessoalidade e subordinação direta ao tomador. Em relação à contratação de trabalhadores sob o falso regime de direito administrativo, é outro tema altamente corriqueiro de problemas e de fraudes no dia a dia dos processos trabalhistas. Os municípios instituem a todo momento esses regimes especiais, pautados em leis que não são observadas, em critérios que não são observados na prática, e simplesmente o servidor é contratado como se fosse o regime jurídico de natureza administrativa especial, e na prática a gente verifica que ali foi mais uma forma que se encontrou de fraudar a regra do concurso público, embora existam situações que mesmo no regime especial se tenha exigido concurso. Mas o mais comum, principalmente no interior, é que existam esses regimes, a contratação desses servidores em atividades que não tem nada a ver de especial, que não tem nada a ver de emergencial, onde não se respeita prazo algum, limite de duração, e aquele vínculo se eterniza até que se tenha uma mudança política e aquele servidor sai, e aquilo continua, prossegue, como se não estivesse acontecendo. E, infelizmente, a Constituição Federal, a cada dia, vai sendo desrespeitada. Então, esse regime de direito administrativo, depois a gente vai falar sobre a questão referente à competência, que é outro problema muito sério, porque o município costuma muito alegar em sede de defesa a incompetência da Justiça do Trabalho sob o argumento de que o vínculo é especial de direito administrativo, sob o argumento que o vínculo é estatutário e que por isso a Justiça do Trabalho não teria competência para analisar essa questão, mas essa parte da abordagem processual eu vou deixar para a gente falar numa segunda etapa. Uma outra forma também é quando se contrata falsos estagiários. Mais uma vez a gente esbarra na situação de que não se tem como reconhecer o vínculo de emprego, mas nem por isso se esquece a existência da fraude. A questão dos estágios fraudulentos na Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho está entrando com vários métodos de intervenção, tentando coibir essa modalidade imprópria, né, de contratação de trabalhadores via transversa,
onde você quer retirar todos os direitos, mas coloca estagiários, rotulados de estagiários, que na verdade não tem nada de estagiário, porque nenhum dos requisitos da Lei 6494/77 são observados. Então você formula um contrato, indica um rótulo, um tópico, para designar a figura daquele falso estagiário, e na verdade são inúmeros os processos. Quem está atuando ativamente nessa área, principalmente no tribunal, a gente pega muitos casos em que o estágio é fraudulento. Se o estágio é fraudulento e a empresa privada reconhece o vínculo com o tomador. Se se trata de administração pública, esbarra-se mais uma vez na regra do artigo 37 da Constituição Federal, onde, na verdade, não se pode reconhecer o vínculo pelo fato de que não houve concurso público. E ainda existe a questão das cooperativas, como a Adilson Bassalho chama fraudoperativas, na verdade, porque a gente verifica, eu acho que 99,9% dos casos, infelizmente, aquilo que a Constituição previu como forma de solidarismo, cooperativismo, cooperação, tem sido distorcido. E as cooperativas têm sido usadas como meras intermediadoras de mão de obra, em situações típicas de fraude, onde, na verdade, o cooperado ele está ali, mas está como o trabalhador mais desqualificado, entre aspas, que se pode pensar na vida, porque ele não tem aquilo que um verdadeiro cooperado ou cooperativado tem como direito, e também não tem nenhum direito que um empregado normalmente tem. Ou seja, os princípios que inspiram o cooperativismo, da dupla qualidade e da retribuição diferenciada, a gente não vislumbra nessas situações do cooperativismo. Por quê? Porque a cooperativa ela é criada só para servir, e a servir terceiros e não os próprios cooperados, serve às empresas que contratam as cooperativas como mera intermediadoras de mão de obra, e também a da retribuição diferenciada, porque jamais aquele cooperativado vai ter condição de ter mais alguma coisa do ponto de vista se fosse empregado regido pela CLT. Então, em relação a essa questão das cooperativas, é triste a gente ver essa utilização tão equivocada. Cooperativas que se formam exatamente no único objetivo de fornecer mão de obra. A razão de ser é apenas essa. E a gente tem uma situação em que alguém que era empregado, de repente, passa a ter o rótulo de cooperativado, fazendo a mesma coisa, trabalhando no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo chefe, só que mudou de nome. Deixou de ser empregado, virou cooperativado e por isso não tem mais direito nenhum trabalhista. Eu já julguei processos inclusive envolvendo médicos de um hospital, eram todos empregados, de repente foram rescindidos todos os contratos. O pior, reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, acordo feito dando quitação para nada mais reclamar, coisa julgada. Só um desses casos que eu tive oportunidade de julgar, porque a homologação do acordo envolveu apenas o FGTS, que era a única parcela objeto do pedido na reclamação trabalhista. E aí o que acontece? Esses médicos todos se associaram à cooperativa, viraram no passe de mágicas cooperados falsos, passaram a trabalhar no mesmo lugar, mesmo horário, mesmo chefe, tudo idêntico, sem fazer absolutamente nada diferente, só que eles simplesmente deixaram de receber o pagamento por intermédio do hospital, que era um antigo empregador e continuava a ser o empregador, só que disfarçado, e passaram a receber aquele pagamento sob a forma de retribuição por parte da cooperativa, sem que nenhuma realidade se mudasse. A gente aplica na prática o princípio da primazia da realidade, reconhece o vínculo, diz que ele perdura. Quando existe uma situação que foi feito o acordo, que se tem coisa julgada, você não pode considerar o passado, mas mantém pelo menos o vínculo dali para frente. Então isso tem acontecido com frequência, e o Ministério Público do Trabalho vem intervindo, tentando fazer com que se diminua pelo menos essas fraudes. E a última situação que eu coloquei é quando o contrato é feito mesmo sem o concurso. É como se a Constituição não existisse, é como se o ente público não tivesse a obrigação de saber absolutamente nada daquilo que é a lei maior do país e contrata os servidores sem concurso público, sabendo que o contrato é nulo, e esse servidor também está sabendo que está participando de um processo nessa situação e se aguarda apenas a mudança política para que a partir dali os contratos sejam todos rescindidos e a gente cai na aplicação da súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que traz uma série de questionamentos em relação aos direitos, né? O tribunal conseguiu sumular, porque antes, ainda por cima, mesmo com a súmula, existem várias controvérsias. Pelo menos na turma do tribunal que eu participo, a gente tem tido controvérsias envolvendo as questões referentes a contratos nulos. Ou seja, o TST diz, os únicos direitos são a contraprestação remuneratória pelo serviço que foi prestado, porque a força-trabalho que já foi despendida não pode ser devolvida, em nome do princípio que proíbe o enriquecimento ilícito, e o direito aos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia, com questionamentos que existem, inclusive, a respeito da constitucionalidade ou não dessa regra.
e discussão também a respeito da anotação da carteira de trabalho, desse período do contrato nulo, do recolhimento ou não de contribuição previdenciária sobre o que é objeto de pagamento ao servidor contratado sem concurso público. Em relação à anotação na carteira de trabalho, outro dia tivemos uma discussão na nossa lista da AMATRA, envolvendo esse tema, onde, na verdade, se o vínculo é considerado como nulo, até que ponto essa assinatura seria devida ou poderia gerar algum efeito, o TST entendendo que não caberia a assinatura, mas se questionando que essa assinatura, embora não possa ser considerada para efeito de se verificar ali a existência de um contrato, poderia ser considerada para efeito de experiência, vamos supor, para que lá na frente esse empregado venha a ser considerado, na construção civil, por exemplo, um operário qualificado e conte com aquela prestação de serviço para efeito de qualificação, mas não se definiu ainda de forma precisa a respeito dessa questão. E a questão da contribuição previdenciária é objeto de controvérsia. Pelo menos na turma que eu estou fazendo parte hoje, nós temos a divisão em relação a esse tema. Por quê? O entendimento é que, mas houve prestação de serviço, se houve a prestação de serviço, a contribuição previdenciária ela deverá incidir. Porque isso acontece em relação também ao contrato de prestação de serviço do autônomo. Se houve prestação de serviço, a contribuição deve incidir. Mas o que eu entendo é que se deve considerar aí a própria razão do pagamento, como o TST, inclusive, teve o cuidado de reformular a redação da sua súmula 363. Ela falava antes em salários, que se o contrato fosse nulo, que o servidor contratado sem concurso tinha direito de receber os salários do período em que ele prestou serviço. Mudou, reformulou essa linguagem, passando a constar contraprestação remuneratória, que seria, na verdade, uma contraprestação que tem natureza, a meu ver, de indenização, ressarcimento pelo trabalho que foi prestado e não pode ser devolvido porque a força-trabalho já prestada não é objeto de retorno em nome do princípio proibitivo do enriquecimento ilícito. Se se considerar essa prestação de serviço, entre aspas, como a remuneração daí decorrente sendo uma indenização, não se consideraria a incidência da contribuição previdenciária sobre esse valor. Se se considerar como sendo efetivamente um trabalho que é prestado só que em virtude de um vínculo que se considerou nulo, mas que se vai reconhecer efeitos outros a partir daí, porque no momento também que se considera o recolhimento da contribuição previdenciária, esse contrato, mesmo nulo, mesmo infringindo o disposto na Constituição Federal, vai gerar efeitos de natureza previdenciária e, a meu ver, também se vai gerar de natureza previdenciária, do ponto de vista do tempo de serviço até para anotação de carteira, eu acho que uma coisa deveria estar ligada à outra. Se deferindo a incidência da contribuição previdenciária, eu acho que também deveria se deferir a anotação na carteira de trabalho, mas essa matéria está longe ainda de ser pacificada, tem sido objeto de discussão acirrada, e pelo menos na turma que eu estou fazendo parte agora, a gente não conseguiu chegar a um consenso, é um tema para a gente sentar e tentar formar um entendimento mais ou menos pacífico a respeito do assunto, mas a coisa está acontecendo dessa maneira. Em relação à responsabilidade do agente público, seria o terceiro item. Primeiro item envolvendo a nulidade do concurso, segundo item envolvendo as contratações irregulares, terceiro item envolvendo a responsabilidade do agente público e as fraudes. Porque o que acontece é que os responsáveis por essas contratações, infelizmente, não vêm sendo punidos. A respeito da competência da Justiça do Trabalho para aplicar essas penalidades ao gestor público em virtude de improbidade administrativa, embora alguns juízes tenham tentado, acredito que com a melhor intenção possível, fazer com que se considere a competência da Justiça do Trabalho nesses casos, não tem sido esse o entendimento que prevalece nos tribunais superiores a respeito dessa questão. Então, eu, na verdade, seguindo aqui a questão do concurso e a questão que eu me concentrei mais, que é a questão dessas nulidades que decorrem quando a gente tem contratação de servidores por meio do ente público, o TST tem tentado, na verdade, fazer com que algumas regras sejam pacificadas por meio da edição de súmulas, de orientações jurisprudenciais, principalmente no plano processual, a questão da competência, como eu falei. Porque o entendimento, sempre que eu vejo na prática acontecer, é o seguinte: as defesas do município são praticamente idênticas em relação a esse aspecto que eu vou enfocar agora. O reclamante, servidor público normalmente contratado sem concurso, ajuiza a reclamação trabalhista pedindo verbas que ele considera que lhe são devidas em virtude da existência de um contrato de trabalho. E o município, ao contestar, argue logo a incompetência material da Justiça do Trabalho, dizendo que aquele vínculo é estatutário,
porque foi publicado no município uma lei instituindo um regime jurídico único, que esse regime é estatutário e que, por conta disso, a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar. A mesma coisa em relação ao REDA. A alegação de que o contrato é de direito administrativo e que, por isso, a Justiça do Trabalho seria incompetente. O TST, em relação ao REDA, ele pacificou logo a questão quando cancelou a Declaração Jurisprudencial 263 da sua sede 1, que dizia que realmente a Justiça do Trabalho era incompetente. Dizia o seguinte: contrato por prazo determinado, lei especial, municipal e estadual, incompetência da Justiça do Trabalho. A relação jurídica que se estabelece entre o Estado ou o município e o servidor contratado para exercer funções temporárias ou de natureza técnica decorrente de lei especial é de natureza administrativa, razão pela qual a competência da Justiça comum, até mesmo para apreciar a eventual ocorrência de desvirtuamento do regime especial. Essa orientação jurisprudencial foi cancelada, substituída, e o TST hoje tem entendimento pacificado de que, se discute a natureza do vínculo, que a competência é da Justiça do Trabalho, e de uma forma, inclusive, altamente técnica e correta, como o Supremo Tribunal Federal vem decidindo. Por quê? O nosso direito adota a teoria da asserção, onde se afere, na verdade, competência, legitimação. A causa de pedir é quem vai delimitar mais o pedido, a natureza jurídica daquela relação. Então, se na petição inicial o reclamante diz que é empregado e que o vínculo que o une à administração pública é de natureza seletista, e o município está dizendo que não, e o quê? Se há ou não relação de emprego. Se a Justiça do Trabalho é quem vai dizer quando há, ela também quem vai dizer quando não há. Se, na verdade, existir relação de emprego, e aí se examina essa questão como prejudicial de mérito, vai avançar nos pedidos que decorrem de uma relação de emprego. Ele vai ter direito a hora extra, vai ter direito a férias, vai ter direito a aviso prévio, a 13º. E se entender que não há relação de natureza seletista, porque o vínculo é estatutário, como os pedidos da inicial tiveram por fundamento e por causa de pedir uma relação que não existe, que é a relação de emprego, esses pedidos naturalmente improcedem, vão ser julgados improcedentes. Então, é caso típico de mérito, seja quando se alega regime estatutário, seja quando se alega regime especial de direito administrativo, seja quando se alega que o município instituiu uma lei criando aquele regime estatutário para todos os servidores, e a questão aí ainda vai trazer mais outras controvérsias, porque o que é que acontece em relação a essa questão? A possibilidade ou não de transmudação automática do regime jurídico, de que era seletista, automaticamente, por conta da publicação de uma lei municipal, se transformar em servidor estatutário, o Supremo Tribunal Federal já decidiu e definiu que isso não é possível, por causa da regra do concurso público, que a gente ainda vai voltar a colocar. Então, no que diz respeito à competência, como ela é aferida pelo pedido, pela causa de pedir, se na inicial o reclamante está afirmando que é empregado, e se na defesa o reclamado está alegando que não é, porque o vínculo é outro que não gera relação de emprego, é isso que a Justiça do Trabalho vai definir. É ou não é? E a competência única para definir isso com força de coisa julgada, a gente só tem para a Justiça do Trabalho. Nenhuma outra justiça pode dizer, com força de coisa julgada, se alguém é ou não empregado de outrem. Se é ou não empregado, por exemplo, do ente público. É empregado, vamos superar para a judicial de mérito e analisar os pedidos. Não é empregado, vamos dizer que aqueles pedidos improcedem. E, em relação a essa competência da Justiça do Trabalho, a questão hoje já está bem mais definida, né, por conta das próprias posições que o Tribunal Superior do Trabalho vem adotando em relação a essa questão, no que diz respeito ao desvirtuamento do vínculo. Inclusive, eu me reporto aqui até um voto em que foi relator o ministro João Oreste Dallazen, onde ele coloca exatamente isso, que o fato da existência em si da lei, quando eu coloco o regime especial aqui, eu coloco para qualquer situação onde se alega o vínculo estatutário, que esse fato, por si só, não vai tornar a Justiça do Trabalho incompetente. Ele coloca que a Justiça do Trabalho tem competência material conferida pela Constituição para proclamar com exclusividade a existência de vínculo empregatício. De certo que também a tem, para, em contrário, decretar a inexistência de contrato de emprego. Lembrou que o Supremo firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça do Trabalho julgar causa cujo fundamento, ou seja, a causa de pedir é o desrespeito à legislação trabalhista, e que a matéria se encontra pacificada no TST com o cancelamento da OJ 263. Em relação a essa questão da competência, se está tratando
de uma situação em que escancaradamente não se discute a natureza da relação, porque, por exemplo, o reclamante, na própria petição inicial, ele se afirma estatutário. Ele está dizendo, na causa de pedir, ele diz: eu sou servidor público estatutário, fui nomeado para o cargo público X. Naquele momento, a competência é a matéria que o juiz pode conhecer de ofício, qualquer tipo de grau de jurisdição, a competência que eu coloco aí em razão da matéria. Então, naquele momento, com a própria petição inicial, seria o caso que, inclusive, ocorrendo revelia, a incompetência está escancarada da simples leitura da petição inicial. Aí é caso de incompetência, porque a causa de pedir já revela a incompetência. Mas se a causa de pedir é a existência do vínculo ou não de emprego, essa questão é prejudicial de mérito, e aí a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Em relação à questão das cooperativas de trabalho, o argumento que muitas vezes se usa quando se tenta dar validade a essa relação de fraude é o parágrafo único do artigo 442 da CLT. É interessante que também agora esse parágrafo único virou parágrafo primeiro, a gente teve o acréscimo do parágrafo segundo, mas eu fico impressionada como às vezes uma lei é alterada, ou se coloca um parágrafo numa lei, isso faz uma revolução. As pessoas começam a achar que aquilo virou fórmula mágica para fazer o mundo ficar diferente, e não tem nada a ver. Por exemplo, essa questão da exigência de experiência mínima de 6 meses, que não se poderia mais ocorrer essa exigência. Aí começaram a dizer, a partir de agora não vai poder mais se exigir experiência de ninguém. A lei está dizendo que o empregador não pode exigir, mas o empregador chegar candidatos ao emprego, um tiver experiência de 2 anos, um tiver de 2 meses, o empregador disser eu quero de 2 anos, ele só não vai dizer isso, né? Porque se ele disser, ele está merecendo a penalidade. Ele não precisa dizer, eu vou querer você que você tem mais experiência, e o outro só tem 2 meses. Mas nada vai obrigar o empregador a contratar quem tiver experiência, que para ele é uma experiência que ainda não é suficiente para chegar a uma contratação. A mesma coisa foi com o antigo parágrafo único, que virou parágrafo primeiro, do artigo 442 da CLT, que disse: qualquer que seja a natureza jurídica da sociedade cooperativa, que não há vínculo de emprego entre a cooperativa e os associados, e entre os associados e os tomadores de serviço da cooperativa. Não há mesmo, não. Não disse nada de novo. Como a lei de estágio diz também, que o estágio não cria vínculo de emprego de qualquer natureza. Como a lei do trabalho voluntário diz que o trabalho voluntário não gera relação de emprego. Isso é pacífico e escancarado. O problema é que, pelo princípio da primazia da realidade, não é porque a gente tem uma lei que simplesmente rotula alguém de cooperativado, cooperado, ou de estagiário, ou de autônomo, ou de eventual, do que for, que isso vira realidade absoluta. Se a gente estiver diante de uma verdadeira cooperativa, não há a menor dúvida que não há relação de emprego entre a cooperativa e os associados, a relação aí é de natureza associativa, e não há relação de emprego entre os tomadores de serviço da cooperativa e os associados da cooperativa. Agora, se for fraude, vale a regra da súmula 331. Se por meio do cooperativa se terceirizou atividade fim, ou se houver pessoalidade e subordinação direta ao tomador, automaticamente reconhece o vínculo de emprego com o tomador de serviço. Então, não há, na verdade, por conta dessa regra, uma fórmula mágica para fazer com que toda uma essência, toda uma realidade desapareça. Foi o exemplo que eu dei a respeito da questão dos médicos. Não é porque se mudou o rótulo de quem era médico empregado para médico cooperado, sem contar que muitas vezes a gente tem a cooperativa criada com essa finalidade mesmo, a adesão à cooperativa, ato de imposição patronal. Então, não é... E às vezes também tem cooperativa que mistura tudo, multifuncional. Eu já tive processo em que eu, olhando a instrução, em grau de recurso no tribunal, não existia um empregado na empresa. Todos os empregados, entre aspas, né, eram cooperativados, porque a atividade dela era de lavanderia, mas todo mundo que trabalhava fazendo aquela atividade de lavanderia era de uma cooperativa que ela tinha contratado. E aí entra na pior escala que se possa imaginar de trabalhador. Então, essa introdução desse parágrafo único, que depois virou parágrafo primeiro do artigo 442, não mudou absolutamente nada. Quando houve a introdução desse artigo, foi na época em que se começou a fomentar as terceirizações de serviço, que se começou a falar em flexibilização, desregulamentação do direito do trabalho, coisa que a gente não ouvia falar, eu não ouvi falar nunca nessas palavras quando eu fiz faculdade. E, na verdade, o que aconteceu? Como se quis fomentar a terceirização, se quis fomentar também com a contratação de cooperativa. Porque, na verdade, o que foi que o legislador quis dizer? Olha, se você quer terceirizar serviço, porque quando se terceiriza por quê? Porque você está querendo passar aquela parte da atividade produtiva a um terceiro, a fim de reduzir custos. Então, se você tem atividade B e C, que são atividades meio,
que você quer terceirizar, você vai procurar no mercado que ele forneça aquele serviço por um preço melhor. Se na hora de escolher quem está oferecendo esse serviço é uma cooperativa, você terceiriza com a cooperativa. E a cooperativa aí, ela não vai ser empregadora dos associados e os associados da cooperativa não vão ser empregados do tomador de serviço. Teve fraude, a situação muda completamente. Eu estou colocando essa questão em geral para empresas privadas, mas o que a gente vê também em relação à administração pública é isso ocorrer de forma corriqueira no dia a dia. É impressionante como, em relação à administração pública, eu ainda acho que é muito pior, porque as fórmulas, os artifícios que são encontrados para se tentar fraudar a lei são muitos, muitos mesmo. A gente chega a não acreditar. Com a minha ida para o tribunal, eu digo que ainda existe essa discussão, um contrato nulo sem concurso, uma coisa tão antiga, que a Constituição vai fazer 20 anos, ainda se continua a contratar sem concurso, como se isso não existisse. Continua. Em relação, pelo menos, aos direitos, né, que o servidor tem, o Tribunal Superior do Trabalho definiu na súmula 363. Inclusive, uma outra questão super controvertida, saiu recentíssima orientação jurisprudencial do TST, não tem nem 3 meses agora sobre o assunto, é no que diz respeito ao fundo de garantia, porque o Ministério Público começou a suscitar, interessante essa questão, que com a alteração da lei do fundo de garantia, que foi introduzido o artigo 19A de 90, que foi a partir desse artigo que se reconheceu que o servidor público contratado sem concurso, cujo contrato era nulo, além do direito à contraprestação remuneratória do valor correspondente ao serviço que ele prestou, ele também teria direito ao equivalente ao depósito do fundo de garantia. Ainda existe uma discussão, deposita o fundo de garantia ou se paga o valor equivalente? Porque até para a abertura da conta vinculada existem formalidades que muitas vezes, sem você ter um vínculo válido, fica muito difícil você conseguir observar. E o Ministério Público começou a suscitar que o recolhimento ou pagamento, a depender do que se adote como posição, do valor equivalente só seria devido a partir da alteração da lei. Foi quando foi introduzido o artigo 19A na lei do Fundo de Garantia, 8036 de 90, que foi a partir dali, daquele momento, que se começou a assegurar o direito aos depósitos aos servidores públicos contratados sem concurso. Então, se o servidor começou a trabalhar em momento anterior, parte do período ele não tinha direito ao fundo de garantia, da lei para frente ele teria o direito ao fundo de garantia. Mas o TST, por meio de orientação jurisprudencial, uma das últimas, inclusive, deixa eu ver aqui o número dela, já definiu que é do mês de maio agora, de 2008, tanto em relação à questão do estágio, dizendo o óbvio, né, que em relação ao estágio, que se tiver fraude, mas o que eu quero dizer é que essa preocupação do TST com a questão da fraude na administração pública tem sido tão grande que dessas últimas orientações jurisprudenciais que foram publicadas, nós temos 6. Dessas 6, 3 dizem respeito à administração pública. A do contrato nulo diz aqui que não afronta o princípio da irretroatividade da lei, aplicação do artigo 19A da Lei 8036 de 90 aos contratos declarados nulos celebrados antes da vigência da medida provisória 2164 de 2001, que foi que alterou o artigo 19. Então, essa matéria que era muito suscitada, muito mesmo, pelos representantes do Ministério Público, nesses processos envolvendo nulidade de contrato, de que o FGTS só seria devido da publicação da lei para frente, ficou pacificada. Porque o TST está dizendo que não afronta o princípio da irretroatividade. É a orientação jurisprudencial 362, foi da agora do mês de maio. Então, super recente. A outra fala também sobre a questão da estabilidade do artigo 19 do ato das disposições transitórias, mas diz respeito a servidor público de fundação regido pela CLT. Então, ele diz o seguinte, que se a fundação ela é instituída por lei, mas recebe dotação ou subvenção do poder público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que ela tenha personalidade jurídica de direito privado, ela ostenta a natureza de fundação pública. Então, assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ato das disposições transitórias, constitucionais transitórias. E do estágio também, a última foi do estágio, a última OJ do TST, exatamente versando sobre essa questão do estágio. Diz assim, estagiário, desvirtuamento do contrato de estágio, reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública direta ou indireta, período posterior à Constituição de 88, impossibilidade. Então, tanto isso é tão comum e chega inclusive ao órgão cúpula do Judiciário Trabalhista, que é o TST, que a gente está tendo essas orientações jurisprudenciais recentes. Para o TST chegar a sumular
ou a editar uma orientação jurisprudencial dessa, é porque a matéria foi objeto de acirrada controvérsia até se tentar dirimir e se estabelecer uma uniformização. Então, a questão é, o vínculo não é reconhecido por causa do concurso público. E aí a gente tem aquela situação do reconhecimento da responsabilidade subsidiária, que é como eu coloquei para vocês, que a meu ver é uma via oblíqua de se onerar os cofres públicos, burlando-se a regra do concurso público, mas isso também o TST já pacificou, no item 4 da súmula 331, que diz que se o tomador de serviço for a administração pública, inclusive fez questão de se reportar entre parênteses à Lei 8.666, que cuida das licitações públicas, para mostrar que mesmo quando há uma licitação, mesmo quando o ente público contratou aquela empresa porque foi a vencedora no processo de licitação, que mesmo assim, se houver inadimplência, que ele vai responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas que não forem adimplidas. Então, a gente verifica o quanto esse tema da administração pública está sendo agora tratado pelo TST. Como eu disse, das últimas OJs, a gente consegue contemplar mesmo, colocando aqui, sendo colocadas em discussão pelo Tribunal Superior do Trabalho. E o que é super importante, porque eu me lembro que antes da súmula 363, existiam 3 posições a respeito dos direitos que o trabalhador, que é empregado, contratado sem concurso, público, servidor público, quais seriam os direitos que ele teria. Tinha quem sustentasse que eram todos os direitos trabalhistas, como se, na verdade, a rescisão do contrato decorrente da nulidade equivalesse a uma despedida sem justa causa. Tinha uma segunda corrente, eu me lembro que o Dr. Edilton Meirelles tem até um artigo escrito sobre o assunto, que dizia que não, que na verdade eram coautores de crime contra a administração pública, o servidor contratado sem concurso e o administrador, porque o servidor também sabia que estava sendo contratado sem concurso, porque a ninguém é dado desconhecer a lei, muito menos a Constituição Federal, e que também estava ajudando a ser comprometido o princípio da isonomia, porque quando alguém entra na administração pública, faz parte do quadro sem concurso, tira a oportunidade de todos aqueles que deveriam, em condições de igualdade, concorrer para conseguir aquele emprego. E a terceira corrente, que, na verdade, não seriam todos os direitos, ou então você estava considerando o contrato como um contrato totalmente válido, mas que seria a contraprestação remuneratória como forma de indenização, ressarcimento da força-trabalho que foi despendida e não pode ser objeto de retorno, e o FGTS, que foi introduzido na lei do Fundo de Garantia, o artigo 19A, pela medida provisória, que é esse que a gente estava fazendo as considerações há pouco tempo. Mas aí a gente fica colocando tudo isso que eu estou colocando aqui. Eu participei há 3 anos atrás, vai fazer agora, em outubro, de um congresso que teve no Rio Grande do Norte de juízes e procuradores do trabalho, onde esse tema também foi muito abordado. E a gente faz essa constatação, como eu disse, poxa, tem 20 anos que a Constituição está aí vigendo, o período basicamente que eu estou como juíza, e é como se não existisse essa regra proibindo o concurso público. A gente fica colocando, mas isso continua acontecendo, você vai fazer nada para tentar mudar esse estágio? Infelizmente, ao judiciário cabe muito pouco, pelo fato de que atua no caso concreto. Mas como esse encontro, ele era um encontro que, na verdade, foi um encontro que o Ministério Público teve uma atuação a nível de participação até bem maior do que a magistratura. Na época, Dr. Cássio Luiz Casagrande, procurador regional da primeira região, ele proferindo uma palestra. A palestra esse foi no primeiro, foi em 15 de 10 de 2004. O tema era instrumento de fraude contra o concurso público e a responsabilização do administrador público na Justiça do Trabalho. Porque a gente fica perguntando, eu coloquei, diante dessa proliferação de reclamações envolvendo servidores contratados sem concurso público, com afronta direta ao texto constitucional, o que podem fazer o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho? Ficar assistindo a repetição dessas ações como se não pudesse nunca na vida fazer nada e isso perdurar para sempre? Ad eterno. Então ele disse que, na verdade, que a coletivização do processo cairia como uma luva na Justiça do Trabalho para auxiliar na solução dessa questão levantada. Porque a relação jurídica trabalhista ela tende a se repetir, sendo certo que um dos conflitos mais comuns, como eu falei aqui no início da minha fala, que um dos mais comuns recorrentes à Justiça do Trabalho são esses que envolvem contratação de servidores públicos sem concurso. Inclusive, ele informou que no Rio de Janeiro, atuando de ofício, que o Ministério Público do Trabalho solicitou aos prefeitos o encaminhamento da relação dos servidores, aí é uma forma de se fiscalizar, regime jurídico adotado, data do concurso, etc., reportando-se, contudo, ao fato de que no que tange a competência, ou seja, para condenar o administrador público, que é aquele que faz já apostando que não vai dar em nada, que
existe muita resistência dos juízes do trabalho em relação à questão da competência. Pondera ainda que se os servidores não fizeram concurso, eles estatutários não são. E se não são estatutários, nos termos do artigo 114 da Constituição, a justiça competente seria a Justiça do Trabalho para julgar o conflito. E realmente, se não teve concurso, o vínculo é seletista. Sendo seletista mais nulo porque não teve concurso, no máximo, os direitos que a gente tem reconhecidos são os previstos na súmula 363. Agora, ele reconheceu que no Rio de Janeiro, nessa época, o Ministério Público do Trabalho também cometeu excessos. Por quê? Primeiro, equívocos, na verdade. Postulou que se determinasse ao ente público a realização do concurso quando da inexistência deste. Jamais poderia fazer. Matéria de conveniência e oportunidade administrativa. Faça o concurso para que quem está aí se submeta. Aí, na verdade, como é matéria de conveniência e oportunidade administrativa, o que se entendeu foi que jamais o Ministério Público teria essa exigência. Mas poderia pedir, deve pedir, que os servidores contratados sem concurso sejam afastados e que a administração se abstenha de contratar sem concurso, mas não exigir que faça o concurso, porque aí já entraria nessa esfera discricionária da administração pública. Em relação à condenação do gestor público, que eu acho que seria importantíssimo, que eu acho que, no mínimo, estimularia mesmo a preservação do princípio da moralidade, porque a pessoa investe na impunidade, não vai dar em nada, isso vai rolar, vai ficar. Eu tive oportunidade, quando eu fazia parte da SEDI, a SEDI 1, que cuida das ações rescisórias, de ter processos onde se considerou a incompetência nas situações em que a Justiça do Trabalho condenou, juntamente com as parcelas em relação ao reclamante, o administrador público a responder. Então, condenou o ente público e o administrador público, e que se conheceu da incompetência. Já vi outras decisões, inclusive eu li um artigo publicado na internet na época, dizendo que era uma decisão pioneira, mas eu já tinha tido aqui na Bahia, eu tinha lido uma sentença, não me lembro agora de quem foi, falando sobre essa situação, também condenando o ente público. E foi a Genô, não foi, doutor Genô Calazans? Mas, inclusive, essa publicação que eu encontrei na internet, isso foi em 20 de julho de 2004, dizia que era uma decisão pioneira, mas já tinha antes da decisão de Agenor, pena que depois não vinga, por causa da resistência em relação à competência. E nessa decisão, que eu transcrevi aqui, foi o ex-secretário de Saúde, ex-coordenador-geral de Recursos Humanos do Estado de Rondônia, que foram considerados responsáveis por contratação sem concurso, tiveram direitos políticos cassados. Aí a coisa ia levar a algum lugar. Então, o juiz do trabalho substituto na época, Jonatas dos Santos Andrade, ele oficiando na primeira vara de trabalho de Porto Velho, Rondônia, ele julgou procedente esse pedido de condenação por improbidade administrativa decorrente de contratações sem concursos pela Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia. Aí a notícia dizia: este foi o primeiro caso de condenação por improbidade administrativa decretada pelo Judiciário e decorreu de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desconsórcio com o Ministério Público Federal. Transcreve aqui a posição, o fundamento. Os procuradores do trabalho defendem a competência da Justiça do Trabalho para apreciação de improbidade administrativa decorrente das relações de trabalho. Defenderam na ação civil pública que compete à Justiça do Trabalho instruir e julgar a ação de improbidade administrativa, sempre que a conduta do administrador, achada de improbidade, relacionasse a uma relação de trabalho. É que, nesses casos, a improbidade administrativa tem substrato nas relações jurídicas que estão confiadas à jurisdição trabalhista. Portanto, situa-se na competência da Justiça do Trabalho, já que a atividade jurisdicional, por aplicação do princípio da segurança jurídica, da coerência das decisões jurisdicionais e da economia processual, não deve ser cindida. E aí diz que é de todo inconveniente se repartir nesses casos a responsabilidade trabalhista e administrativa, afetando-se o julgamento da questão trabalhista à Justiça Especializada Obreira e o da improbidade decorrente do mesmo fato à Justiça Comum, seja pela onerosidade e burocracia de se movimentar suas máquinas judiciárias para conhecer do mesmo fato, seja pela necessidade de apreciar-se como matéria preliminar questões trabalhistas para julgar-se a improbidade, seja pela incômoda possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo fato, foram os fundamentos na época do presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E, para a gente finalizar essa parte desse primeiro módulo, que eu coloquei aqui de interessante para a gente colocar, eu fiz algumas considerações a respeito da questão da remessa necessária, reexame necessário, remessa de ofício, como alguns chamam,
e a questão do que acontece. O ente público condenado, automaticamente todos os processos, a grande maioria, tem subido para efeito de reexame necessário da matéria. E isso aí envolve várias considerações. Primeiro, a gente procura saber se com aquele reexame necessário, se ele normalmente tende a ocorrer, mesmo quando se trata de decisão em que se verifica de forma transparente que o valor da condenação ele não ultrapassa 60 salários mínimos, mas a sentença não é líquida. Ou então, a sentença sendo líquida, se poderia o relator não conhecer da remessa, negar seguimento da remessa monocraticamente, aplicando, no caso, a mesma regra que diz respeito a outros recursos do artigo 557 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Em relação a essa questão da remessa, houve muito passado, né, se a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, se ela retirava da parte o ônus processual de manifestar sua contrariedade, de modo que ela pudesse reiterar o pronunciamento de instância especial, quando nada de novo surgiu no reexame, nem existiram para manifestação do segundo grau razões válidas de insurgimento. O que acontece? Existe a remessa, não existe recurso voluntário do município, nem existe recurso voluntário da outra parte, e apenas a remessa. A sentença ela é confirmada, adequada ao que consta na lei, e automaticamente, sem nenhuma mudança na decisão, o ente público aí resolve recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, recurso de revista. E aí se discutiu muito se, na verdade, se essa possibilidade existia. Hoje o TST simulou, no sentido de que não é possível mas a matéria foi objeto de acirrada controvérsia, inclusive a questão referente à possibilidade de, por meio da remessa, se onerar o ente público. Recentemente a gente teve lá no gabinete um caso em que a juíza deixou de deferir em prol do reclamante direito que é incontroverso, no sentido de que todos os outros processos julgados no tribunal, que a gente tem deferido essa parcela, mas a parte não recorreu voluntariamente, nem a parte que foi vencida no pleito, nem a parte que foi vencida no pleito, nem o ente público. Aí quando a gente vai analisar a remessa, a gente verifica que aquela parcela deveria ter sido deferida. E diz, poxa, por que a parte não recorreu? E aí? Dá uma vontade de consertar horrorosa, é o grande cuidado que a gente tem de ter, né? A mesma coisa em relação à rescisória. Quando eu estava na sede de rescisória, a gente não pode querer confundir justiça ou injustiça de decisão naquela esfera já judicial. Então, eu disse, poxa, mas e agora? E agora a reclamante não recorreu. Eu não posso deferir, porque o STJ já tem súmula hoje dizendo que por meio da remessa não pode o tribunal agravar a situação do ente público, então perdeu. A mesma coisa. O município não recorre, tem apenas a remessa, a confirmação da sentença, e aí o município ou o Estado da Bahia resolve depois recorrer de revista, quando em nenhum momento se insurgiu na interposição de um recurso ordinário. Que aí é recurso, porque a natureza jurídica da remessa, que se tem entendido é que ela não é recurso. Né? Então deixa eu continuar, daqui a pouco eu vejo aqui essa parte. E aí, essa questão enquanto o TST não definiu que não pode mesmo haver o agravamento, existia uma discussão. Teve um artigo publicado na revista do TRT da Terceira Região. Eu gosto muito da revista do Tribunal de Minas. Ela tem temas sempre controvertidos, com artigos escritos de uma maneira bem completa, bem interessante. E escrevendo sobre esse assunto, a Luísa Corrêa de Veiga, que é desembargador lá do TRT da Primeira Região, mas foi publicado o artigo na revista da Terceira Região. Ele diz assim: não se questiona aqui o reexame no duplo grau de jurisdição. Este a lei houve por bem assegurar, atendendo à prerrogativa do ente público. Não necessita o ente público utilizar a provocácio dos romanos para ver examinada a sua causa pelo juiz de grau superior. Este ato processual é obrigatório, ninguém discute. O duplo grau de jurisdição, o princípio do pronunciamento jurisdicional, está garantido ex lege. A controvérsia resulta, porém, em garantir ou estender a prerrogativa do reexame oficial na dilação do tema recursal, a possibilitar à parte inerte no insurgimento a qualidade de reacender a discussão para a instância de natureza extraordinária, sem ter provocado o juízo anteriormente competente a conhecer suas razões de surgimento. A questio juris não é nova. Há vários anos os tribunais superiores se deparam com o tema, mas já pacificou que não pode.
nessa época, em 2004, ora tendendo por permitir seja reaberta a discussão autorizando o recurso por quem não recorreu ordinariamente, ora inadmitindo tal reação ante a preclusão absoluta do direito de recorrer. Eu já vinha sustentando, sempre sustentei antes da definição ocorrer por parte do Tribunal Superior do Trabalho, que a remessa ela não tem, na verdade, natureza jurídica do recurso. A doutrina já consagrava isso desde o tempo da 39 como apelação ex officio, que é apenas uma prerrogativa que é concedida ao ente público de ver a sentença que lhe foi desfavorável submetida ao exame do colegiado de segundo grau, visando apenas corrigir eventuais distorções e ofensas à ordem legal. Nelson Nery Júnior, também comentando sobre esse assunto, também já tinha esse entendimento de que não era recurso, faltavam inúmeras características próprias do recurso, como a tipicidade, voluntariedade, tempestividade, dialeticidade, legitimidade, interesse de recorrer e preparo. E aí, com o CPC de 73, o legislador corrigiu essa imperfeição. O título 10 do Código de Processo Civil, que trata dos recursos, não contempla a remessa, mas no capítulo que fala da sentença da coisa julgada, o que faz com que de logo se afaste a natureza jurídica recursal. Então, se não teve recurso voluntário ordinário para se revolver a matéria, para ser apreciada pelo órgão de instância superior, não se poderia falar depois em recurso de revista para se reexaminar uma matéria que estava, na verdade, já abarcada pelo manto da preclusão. Em relação à remessa, o CPC, no artigo 475, parágrafo, fala da situação da remessa, que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito. Interessante é que a sentença ela não faz coisa julgada, se não tiver remessa. Não adianta, não vai fazer. E só depois que ela for confirmada pelo tribunal. E, nesse caso, a sentença de primeiro grau ela já existe, e somente por segurança jurídica é que fica resguardada, aguardando, na verdade, que ela seja confirmada ou não pela Corte de segundo grau. É um ato complexo, que vai subordinar o trânsito e julgado da sentença ao reexame em grau superior. Então, se não tiver recurso voluntário do ente público, que é vencido no primeiro grau de jurisdição, não há, ipso facto, razões de insurgimento da sentença, se conformou com a sentença. Ela foi mantida no reexame necessário. Então, se o recurso ele é ônus processual do vencido, é nele que o recorrente vai ter de fundamentar as razões do seu inconformismo, porque se não faz, existe preclusão absoluta do direito de recorrer. Agora, a outra questão, que também é muito interessante, eu pego muito isso no tribunal no dia a dia, esses casos de remessa, é a possibilidade, primeiro, da dispensa ou não da remessa necessária nas condenações que não chegam a 60 salários mínimos, se essa regra do CPC se aplicaria ou não ao processo do trabalho, e se é possível também, em decisão monocrática, se negar seguimento à remessa. Então, primeira questão, porque teve quem contemplasse que esse artigo, na verdade, do CPC não se aplicaria ao processo do trabalho, porque o Decreto-Lei 769 de 69, no seu artigo 1º, inciso 5º, fala sobre a confirmação da sentença por meio do reexame necessário. Então, o entendimento é que esse decreto é que tratava da matéria em relação ao processo do trabalho, que não havia omissão e não se aplicaria o Código de Processo Civil. O TST, por meio da súmula 303, ele praticamente encerrou essa controvérsia quando disse expressamente que não vai caber reexame necessário nas sentenças cujo valor não for superior a 60 salários mínimos. Então, na verdade, definiu essa questão e a gente não aplica mais, então, a regra do artigo 1º, inciso 5º do Decreto-Lei 779 de 69. E tanto o TST mostra que essa aplicação do CPC, tanto o TST mostra que essa aplicação ela deve ser feita, que editou a súmula 303, dispondo sobre o tema. Então, na verdade, ele evitou qualquer questionamento a respeito dessa aplicação subsidiária e o entendimento é exatamente esse. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, mesmo na vigência da Constituição de 88. Decisão contrária à Fazenda Pública, quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 60 salários mínimos. Então, se a gente tem como certo que esse parágrafo 2º do artigo 475 é norma posterior ao Decreto-Lei 779 de 69, no plano da hierarquia das normas jurídicas, está no mesmo patamar, evidentemente houve essa revogação e o TST pacificou essa questão no que diz respeito à revogação ao editar a sua súmula 303. E, finalmente, a questão da decisão monocrática. Também já está pacificado o entendimento de que
é possível se fazer também, monocraticamente, o exame dos pressupostos referentes à remessa e que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento ao recurso, embora a remessa não seja recurso, por isso que houve essa controvérsia. Já se pacificou que, mesmo não sendo recurso, que se nega seguimento monocraticamente quando se verificar que não é caso do cabimento da remessa. E ainda existe uma outra questão, que essa daí também está longe de ser pacificada, que é a questão da sentença não ser líquida, mas de uma simples leitura das verbas, objeto de condenação, se verificar de forma tranquila que o valor é bem inferior a 60 salários mínimos. Então, tem quem sustente que só é possível a aplicação dessa regra quando se trata de sentença líquida. Se a gente for entender dessa forma, a gente praticamente está descartando a possibilidade de se dispensar remessa em quase todos os casos de reclamação trabalhista, porque é muito rara a sentença vir líquida. E quem tem um parecer muito bom sobre esse assunto é a doutora Séfora, da Procuradoria do Estado, Procuradora do Trabalho, que ela coloca essa questão, transcrevendo inclusive ensinamentos de processualistas sobre o assunto, demonstrando que, a rigor, quando se fala, a gente sabe que o valor que o juiz arbitra a título de condenação para efeito de custas, que não é um valor que ele esteja demonstrando ali, que aquele valor corresponde exatamente ao valor da condenação, mas é aproximadamente o que seria essa condenação. Normalmente eu olho esse valor e confiro o que foi objeto de condenação. Esses contratos nulos todos, salário, normalmente salário mínimo, período apenas onde está determinado administrador público, determinado prefeito, porque vem eleição, entra um novo. Então é muito fácil você calcular quanto é que dá aquele valor. E 90% desses casos, o valor é inferior a 60, não haveria necessidade da remessa. É possível que se negue seguimento à remessa, e se não tiver recurso voluntário, a rigor tem muito juiz que já nem manda. Só manda para o tribunal quando existe o recurso voluntário. E quando manda para efeitos de remessa sem recurso voluntário, eu tenho negado seguimento com base nesse fundamento, né, de que, na verdade, não é cabível a remessa, aplicando a regra do artigo 557 do CPC, e também de que o próprio Código de Processo Civil, e nos termos da súmula 303, essa aplicação é subsidiariamente ocorrente no processo de trabalho, que não seria efetivamente caso de remessa. Então, em relação a essa primeira abordagem, vai dar 10 horas, eu vou fazer uma interrupção só para a gente poder interagir. Já vamos usar esse método novo, então, onde é possível essa iniciativa tão brilhante, né, de pessoas que estão tão longe de estarem agora participando de forma tão ativa em relação ao que se está colocando aqui. Então eu queria abrir espaço exatamente para que as perguntas surgissem, a gente pudesse discutir de uma forma mais ativa a respeito desses temas, e depois eu vou fazer uma segunda etapa, que é uma segunda etapa um pouco mais prática. Na verdade, eu selecionei alguns votos que envolvem matérias controvertidas a respeito da administração pública, inclusive nas próprias turmas do tribunal, para trazer aqui as questões que são mais polêmicas, mais corriqueiras, como é que o tribunal vem se posicionado, e também colocar minha posição a respeito dessas matérias. Então eu vou abrir esse espaço agora, viu, Moema, para a gente ver se tem pergunta, quem quer participar, tá bom? Ok. Então, em cima desse tema que a palestrante concluiu da remessa de ofício em valor inferior a 60 salários mínimos, qual seria a opinião de Vossa Excelência? A execução já começou e só depois de executada é que se verifica que o valor supera os 60 salários. O juiz, para a execução, que remete os autos, ou o juiz prossegue a execução e considera que essa fase foi superada, porque o valor antes não estava quantificado. Extremamente oportuno, até porque discutimos isso no gabinete essa semana, um processo concreto mesmo envolvendo isso. Se realmente o valor, porque o que é que acontece? Se o juiz se equivocou, entendeu que não passava de 60 salários e dispensou a remessa, e for quantificar e passar, a sentença não transita em julgado. Não transita, acho que foi Vanessa, fez, não transita não, eu digo não transita em julgado, a doutrina, tanto que tem uma parte que eu coloco exatamente aqui, que ela na verdade, é ato complexo, quem diz isso é Nelson Nery Júnior, que subordina o trânsito em julgado da sentença ao reexame em grau superior. Então, não vai transitar. Aí, nesse caso, pode parecer até, poxa, vai voltar agora, mas tem de voltar. Por isso que é bom que você tenha cuidado. Para no afã também de ser célere, ser
econômico não se terminar passando por cima das regras. Então, se tiver qualquer possibilidade de dúvida, porque a sentença não é líquida, é assim que eu tenho feito lá no gabinete. É também muito rápido apreciar os requisitos da remessa e confirmar a sentença, se for o caso, adequá-la ao texto legal. Mas se isso for constatado depois, tem de ter a remessa, porque senão a sentença não transita em julgado. Eu acho isso o seguinte, eu acompanho a opinião de Vossa Excelência e acho o seguinte, que na execução, o juiz ele não pode prosseguir porque ele não cumpriu uma condição imposta pelo legislador. Além disso, a fase de quantificação é uma fase de acertamento. A execução ainda não teve início. É aquela fase intermediária onde se procura chegar ao quantum de beato, ao valor que deve ser executado. Então, eu acho que, efetivamente, a melhor opinião, como Vossa Excelência já expressou, é determinar a remessa ao tribunal. É isso mesmo, mas tem que ser feito isso mesmo. Porque senão não adianta, não. Essa remessa ela pode ser de ofício? Ela é de ofício. Não precisa de provocação. O ente público não precisa de ofício. Quando a gente fala de ofício, é no sentido de que o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, independentemente de ninguém pedir, ele tem de mandar o processo para o tribunal. Por isso que é de ofício. Agora, nesse momento em que o juiz no primeiro grau constata uma situação em que ele entendeu que era o caso de não ocorrer remessa, ou então o próprio tribunal entendeu que não e mandou voltar para prosseguir na execução, e que aquele valor é maior, automaticamente ele vai ter de determinar a remessa para o tribunal confirmar. Confirmando, aí automaticamente a execução poderá prosseguir. Mas se não, é como se a sentença não tivesse transitado em julgado. Ela não transita. Inclusive eu estou colocando dessa forma porque eu fui discutir, estudar sobre isso, porque aconteceu. Já tinha acontecido uma vez e o pessoal que trabalha comigo no gabinete, meus amigos, não digo nem servidores, a gente já tem uma relação de amizade, a gente estava discutindo sobre isso. Eu digo, olha, não tem jeito. Se chegar lá na frente, for feita a conta e o valor for maior, não vai transitar em julgado a sentença. Aí tem de realmente ocorrer essa questão. Agora, só para efeito de quem estiver anotando alguma coisa, a questão da remessa de ofício, recurso de revista, se não tiver tido recurso voluntário, a orientação jurisprudencial é 334, que eu estava procurando aqui, não estava encontrando, que diz assim, incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Se isso não acontecer, é caso de preclusão. Outra questão também, agora me veio em mente isso, porque também o Ministério Público tem suscitado muito, é a nulidade do contrato. Ninguém falou em nulidade do contrato sem concurso. A inicial não disse, a contestação não alegou, o Ministério Público suscita a nulidade do contrato porque o reclamante foi contratado sem concurso. Aí a gente já discutiu também isso muito lá no gabinete. Primeiro, milita em favor da administração pública o princípio da legalidade dos atos que ela pratica. Ninguém vai presumir que a administração pública vai praticando legalidade. Isso milita de forma tão forte que, por exemplo, no caso da regra do parágrafo 1º do artigo 477, quando o empregado pede demissão ou qualquer termo de quitação de parte decisória quando ele tem mais de um ano de serviço, que a validade não ocorrerá sem que haja assistência daqueles órgãos que a lei enumera, o Ministério do Trabalho, sindicato, Ministério Público, Defensoria Pública, ou juiz de paz, na falta daqueles órgãos do parágrafo 1º. Mas tem, o mesmo Decreto-Lei 779 de 69 diz a mesma coisa, que no caso da administração pública, pela presunção de legalidade do ato, que se o servidor tiver 20 anos e pedir demissão, que se considera válido esse pedido, porque milita em favor da administração pública essa presunção. Mas o Ministério Público começou realmente a colocar muito essa questão, que a gente discutiu muito isso no gabinete, na turma, eu digo, não pode suscitar algo que não foi levantado. E o TST tem essa questão hoje também, já por meio de orientação jurisprudencial, dizendo que não pode. Que é a 350, que diz assim, Ministério Público do Trabalho, nulidade do contrato de trabalho não suscitada pelo ente público no momento da defesa, arguição em parecer, impossibilidade. Diz aqui, não se conhece de arguição de nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público suscitada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante parecer, quando a parte não a suscitou em defesa. Pode. Era sobre a questão da responsabilização do gestor público. A Constituição, quando ela culmina a nulidade
do contrato não precede do concurso, ela diz lá, implica na responsabilização do gestor e na nulidade do ato. Isso não seria suficiente para que nós condenássemos o administrador, ou você acha que precisaria uma lei, por exemplo, estabelecendo essa responsabilidade? Particularmente, eu acho que dá para construir. Em matéria de competência, tudo é muito apertado. Competência não se presume. Competência ou se tem de forma escancarada, ou você, para construir uma tese de competência, é uma dificuldade muito maior de você construir uma tese para qualquer outro fundamento que não seja competência. Porque é matéria estritamente legal. Mas eu acho que é possível. Eu acho que a princípio ideal seria a lei, para evitar qualquer tipo de controvérsia. Como se tem tentado, como o doutor Agenor tentou na sentença dele, como esse juiz de Rondônia tentou. Mas eu acho que ainda é um pouco de... Eu não diria nem forçação de barra, não. Eu acho que ainda há uma resistência muito grande que, com o que a gente tem hoje de legislação posta, a gente ir para essa linha da nossa competência. Acho que vai ter uma resistência. Pode até tentar. E tem um ditado também que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu acho que vai ser um longo percurso como está aí. Diferentemente se a gente tivesse uma lei. Porque aí seria algo assim inquestionável. Eu me lembro tanto que na época que eu era juíza substituta em Simões Filho, tinha uma questão envolvendo competência. Eu já construí minhas ideias em relação à competência. Vocês devem se lembrar também que o que acontecia? Quando se discutia aquelas contribuições previstas em convenção e acordo coletivo, a competência não era nossa. Quando era prevista em sentença normativa, a competência era nossa, por causa daquela parte final do artigo 114, cumprimento das suas próprias sentenças, inclusive coletivas. E eu achava um absurdo ser uma outra justiça que apreciasse aquela mesma questão, porque a cláusula, ao invés de estar na sentença normativa, estava no acordo na convenção. Eu construí isso lá. E perdi. Então, perdi, a gente coloca na forma de expressar. Não houve confirmação da sentença nesse tópico. Então, é muito difícil se construir. E olha que eu vinha todo um raciocínio para poder colocar essa questão do mesmo fato, para evitar que se cingisse em relação a situações que seriam completamente similares, mas não vingou. Então, eu acho que se tentar, se pode tentar, se deve até tentar. Agora, eu acho difícil vingar o entendimento. Já que é. De que é. Eu estou querendo olhar para trás. Eliseu Moia Matos, advogado. Inicialmente gostaria de saudar Vossa Excelência pela brilhante explanação até aqui posta. Gostaria de discutir, perguntar e até discutir, por exemplo, quando se falou, na Bahia, pelo menos, generalizou o problema do REDA, Regime Especial de Direito Administrativo. O Estado, o município legislando em matéria trabalhista de forma ilegal. Não seria o caso da Justiça do Trabalho, mesmo entendendo que o problema de incompetência, começar aquela história do princípio do água mole, decidir contrário ao Estado, ao município. O que nós estamos vendo aí é que quando o gestor público contesta aí, argue ilegalidade, ele está se beneficiando da própria torpeza dele contra o hipossuficiente que é o empregado. Então é uma situação que a gente, no dia a dia das lides da profissão, a gente encontra essas questões que nos parecem imorais, mesmo que sejam legais, elas se tornam imorais. O outro ponto que eu anotei aqui, que Vossa Excelência fez uma explanação longa sobre diversos assuntos, é quanto a exigir essa alteração, se não me engano, Vossa Excelência falou aí do artigo 442 da CLT, do parágrafo único, depois do parágrafo 1º, da exigência de que não se pode exigir mais tempo de serviço, de experiência para contratar por mais de 6 meses. Não existem determinadas profissões que são imprescindíveis à experiência. Por exemplo, vou dar uma experiência numa área que eu atuo muito. Motorista de ônibus. Aí foge do serviço público. Mas Vossa Excelência englobou diversos aspectos. Essa
de não poder exigir experiência superior a 6 meses. E não seria imprudência de uma empresa contratar um motorista de ônibus menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos de experiência em volante para conduzir ônibus com 50, 60 passageiros. Esse é o segundo aspecto. O segundo é o concurso, a falta de concurso. Mesmo na ilegalidade da falta de concurso, o que nós estamos vendo no Brasil é que a Constituição foi rasgada no seu artigo 37, que exige o concurso público para a investidura, e o gestor público generalizou isso, criar renda, contratar e ficar por isso mesmo. Não há quem puna, não seria o caso de o gestor público ser penalizado através do Ministério Público Federal do Trabalho para responder penalmente a esta infração, que aí já não é mais a lei ordinária, é a Constituição, é a Carta Magna. Então, em princípio, eu anotei aqui, que eu fui anotando na palestra, e gizei aqui esses aspectos que gostaria que Vossa Excelência explicasse melhor, definindo. Eu já vi a sua posição, mas eu queria saber a posição agora do advogado perguntando ao juiz, ao desembargador. Doutor Eliseu, muito obrigada pela sua participação, viu, pelos elogios a respeito da questão da palestra. Fico muito satisfeita dessa participação efetiva, as suas perguntas que estão sendo formuladas. Isso é ótimo, porque a gente consegue realmente ter esse objetivo maior desse ensino à distância, que é exatamente compartilhar ideias com quem não está fisicamente próximo, né? Então, eu anotei aqui mais ou menos as colocações que o senhor fez e vou tentar responder. Se por acaso, como também foi muito longa a abordagem, eu fugi de alguma coisa, o senhor volta a esclarecer. Em relação à questão do concurso público e de se dar algum efeito, se reconhecer esse vínculo, pelo menos eu entendi essa primeira abordagem nesse sentido. Poxa, se está acontecendo tanto isso, por que se não atribui então efeito para evitar que o ente público pare de ficar se valendo da própria torpeza, dizendo que o servidor não tem direito porque o contrato é nulo? Mas se a gente parar para pensar, o servidor também na história deve saber o que está fazendo. Né? Nesse ponto eu me lembro bem das palavras contundentes do Dr. Edilton no artigo que ele escreveu, de que o servidor público também estaria praticando um crime contra a administração pública juntamente com o administrador. E ainda acho mais, um erro não pode justificar o outro, não é porque ele está acontecendo que a gente vai ajudar mais ainda a fazer com que a Constituição desapareça. Os princípios da legalidade e moralidade que a gente encontra perfeitamente previstos quando se tem a exigência do concurso público. Então, eu acho que a gente dizer, não, mas agora você vai responder, é a mesma coisa dizer, eu estou ajudando a fazer com que a Constituição seja ainda mais inobservada. Então, nesse percurso aí, eu não acho que o caminho deva ser esse. Em relação, e vou responder primeiro o terceiro aspecto, depois eu volto para o segundo, porque o terceiro está relacionado com o primeiro, que é a questão dessa penalização do gestor público, a penalização, inclusive a abordagem do ponto de vista mesmo do direito penal. É como eu coloquei. Eu acho que enquanto o administrador público continuar sem ser punido, não interessa aí a questão da competência, mesmo que não seja a nossa, alguém tem essa competência para aplicar essa punição. E se não está sendo aplicada essa punição, isso vai acontecer para sempre, enquanto não houver aquele ditado que diz que quando pesa no bolso, que tudo muda de história, né? Mas enquanto está sendo o erário público, os cofres públicos que está respondendo, é como se efetivamente não estivesse acontecendo nada, cassação de direitos políticos, a gente não vê isso acontecer. Se isso acontece, isso foge do acompanhamento do processo trabalhista, mas eu pelo menos não tenho essa notícia. O que eu sinto é que se a notícia não chega é porque não está acontecendo. E não tem processo oficial, os órgãos competentes para efeito de apuração e aplicação de penalidade. O Ministério Público do Trabalho, em todos esses processos, emite parecer, requer esse encaminhamento e a gente providencia fazer isso da forma como é requerida. Agora, se as coisas param e não se dá continuidade a uma penalização específica, a Justiça do Trabalho, pelo menos no direito posto, como eu coloquei para o Dr. Gilmar aqui, ela não pode fazer nada ainda. O que se pode é tentar forçar esse entendimento. Mas eu não acredito, estou colocando aí uma opinião pessoal, que haja grande chance de êxito pelo que eu tenho acompanhado até aqui. E, finalmente, a questão do artigo 442 da CLT, eu não coloquei a questão de não se exigir experiência, não. O que eu coloquei foi que quando houve alteração desse artigo, a imprensa
ela divulga as coisas muitas vezes de uma forma não muito técnica, até porque às vezes quem está escrevendo não tem esse conhecimento e cria uma ilusão em relação ao cidadão, em relação a uma pessoa leiga comum, de que essa pessoa passou a ter um direito quando na verdade não é bem aquilo. Eu me lembro que quando foi publicada a lei 9.601, que incentivou a contratação de trabalhadores para poder combater desemprego por contrato por prazo determinado, por meio de negociação coletiva, com redução de direito, a imprensa publicou lá bem grande: sai a nova lei de trabalho temporário. A lei de trabalho temporário de 2019 continua a ser de 74, não mudou nada, é uma nova lei, uma nova situação. Mas aí as pessoas começam a misturar tudo. Então o que aconteceu? Essa alteração da CLT veio apenas dizendo que não se podia exigir para a contratação experiência. Mas isso não significa que quem não tenha o direito de ser contratado. O que eu quis colocar foi isso. Por exemplo, vem uma determinada pessoa candidata a emprego que não tem experiência de 6 meses na determinada área, como o senhor colocou, para ser motorista. Aí se apresenta na empresa essa pessoa e uma outra que tem experiência. O que a CLT colocou e que se divulgou na imprensa, todo mundo ficou pensando: agora eu vou conseguir emprego mesmo sem ter 6 meses de experiência. Vai conseguir? A verdade é, se o empregador quiser. Porque é a mesma coisa quando se fala na vedação de você contratar ou não contratar por discriminação. Se eu vou, aparecem 2 candidatos para poder eu contratar, candidatos ao emprego, e um é homem ou é mulher, eu contrato homem, ninguém pode dizer que eu contratei homem porque eu estava discriminando a mulher, a não ser que eu seja tão, não posso nem usar a palavra aqui, ingênua. Nem ingênua, eu acho que é muito pior do que ingênua, de simplesmente dizer assim: olha, eu não vou lhe contratar porque você é mulher, eu prefiro homem, é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é que isso, na verdade, não vai gerar direito nenhum a quem não tem experiência. Porque basta, na hora de contratar, o empregador dizer assim: olha, eu vou contratar seu fulano. Não precisa ele justificar. Existe algum artigo na lei que diga por que o empregador tem de justificar porque contrata o empregado e não o outro? Não. O que ele não pode é dizer que não contrata o outro porque está discriminando. Aí ele está querendo ter de contratar mesmo, né? Se ele cair na asneira de fazer uma colocação dessa. Então, quando eu coloquei essa abordagem da experiência, foi porque eu me lembro, até estava olhando essa minha CLT de 2008, mas a alteração não está aqui. Que quando saiu recentemente essa alteração, o pessoal todo, o jornal só dava isso agora. Agora não vai se exigir mais experiência não, então vai todo mundo. Não vai exigir se o empregador não quiser. Porque a regra é que o empregador, se ele colocar dessa forma, eu não estou contratando porque não tem experiência, mas ele não vai fazer isso. Nem pode publicizar também no processo seletivo. Exatamente, nem pode publicizar no processo seletivo. Ó, experiência mínima de 6 meses. Aí ele está querendo ser obrigado a contratar. Mas se ele souber fazer as coisas, o que eu quero dizer é que é uma ingenuidade daquele que não tem experiência de achar que agora está resguardado e vai conseguir um emprego. É nesse sentido, porque não foi isso que a lei assegurou. E da forma como se divulgou a alteração da CLT na imprensa, ficou dando a entender que era isso que estava acontecendo. Entendeu? Agora eu concordo plenamente, tem situações em que o empregador, e é por isso que ele tem essa possibilidade de dizer, não dizer nada, e escolher quem ele acha que está mais apto. E se para ele o elemento de importância foi a experiência, ele só não vai dizer isso. Mas ele vai escolher e não vai ter problema nenhum para ele. E aquele que não tem experiência vai ficar na expectativa, achando que vai ser contratado, que está cheio de direito, não tem nenhum. Foi isso que eu quis colocar. Doutor Valtécio. Na verdade era sobre o REDA. E o Supremo já disse que a competência não é nossa. Mas, como Vossa Excelência colocou, em consonância com o pedido, a causa de pedir o pedido que é formulado. Na sua visão, essa competência ainda é nossa? Porque eu já peguei até processos de responsabilização e outros que, na realidade, para se ver como se burla a nossa legislação, até contrato totalmente em branco, sem nome, nem qualificação do contratado, nem assinatura de ambas as partes. Já vi e acho que deve ter muita atenção quanto a isso. Então, Vossa Excelência atribui que a competência continua sendo nossa. Um outro aspecto, somente para reforçar a tese de Vossa Excelência na questão que o doutor Eliseu colocou, e esse conluio que existe entre o administrador, o gestor público e a pessoa que é contratada ilegalmente, né, está lá no Código Civil, na lei de introdução ao Código Civil, que a ninguém é dado a desconhecer a lei. Pior a Constituição Federal, né? Muito pior a Constituição Federal. Que é lei também, mas é a lei maior do país, maior, né?
Com certeza. Agora, deixa eu colocar aqui, essa questão do REDA. A questão do REDA, inclusive outro dia eu vi até uma posição, que essa posição, a meu ver, ela estava conflitando com a posição do Supremo, adotada numa decisão. Se se está discutindo o desvirtuamento do REDA, esse é o primeiro aspecto a ser enfocado, vamos supor, num voto, que seria exatamente a preliminar de incompetência. Se enfoca essa preliminar, há ou não há. Aí você vai dizer que não há, porque se está discutindo o desvirtuamento do REDA e se a relação é realmente de direito administrativo ou se é trabalhista. Mas trabalhista no sentido de gerar contrato de trabalho. Porque o que é que está acontecendo o problema? O REDA adota direitos trabalhistas. O REDA diz expressamente que os direitos dos servidores contratados por aquele regime são da CLT. E isso, por si só, não dá competência à Justiça do Trabalho. Porque o contrato é direito administrativo. Se estivermos diante de um REDA perfeito, sem irregularidade, sem desvirtuamento, sem fraude, aquele servidor contratado pelo REDA, ele vai ter os direitos trabalhistas, porque a norma administrativa em relação ao REDA diz que os direitos são da CLT. Mas aí a competência não é nossa, porque o contrato é administrativo. Aí não tem dúvida que não é. Mas se você está alegando que a competência é nossa, exatamente porque o contrato foi desvirtuado, se descaracterizou como regime administrativo especial, e que o que existe é um verdadeiro contrato de trabalho, porque todas aquelas hipóteses que estão ali não foram observadas, aí você passa para o segundo tópico. Eu sempre coloco assim, a incompetência. Aí digo que não é incompetente, né? Se na verdade você está alegando desvirtuamento. Aí eu vou apreciar depois a natureza jurídica do vínculo. Se não é incompetente, qual é a natureza do vínculo? O vínculo é estatutário, então os pedidos improcedem. O vínculo é seletista, deixa eu ver se o contrato é nulo ou não para ver se procedem. O vínculo é especial de direito administrativo. Nesses casos todos, você passa pela competência, mas na natureza jurídica, se você está dizendo que é competente para poder apreciar se há ou não uma relação de emprego, porque no REDA não há relação de emprego. O fato de se estender os direitos da CLT não transmuda a essência e a natureza jurídica da relação. É que nem os avulsos. A Constituição diz que os avulsos têm todos os direitos que os empregados urbanos e rurais têm do artigo 7º. Mas em nenhum momento avulso virou empregado. Se vem uma lei dizendo a Dona Maria agora só não vai ter o mesmo direito de Débora, ela continua a ser Dona Maria ou continua a ser Débora. Na essência, nós não mudamos. Então é a mesma coisa. O REDA, o que dá a confusão, e é isso que eu acho, nesse aspecto, é o meu pensamento, que eu acho que o Supremo está querendo bater, dizendo que a gente não é competente, é a gente achar que porque o REDA está dizendo expressamente que os direitos são da CLT, que passou a ser um contrato de trabalho privado. É um contrato administrativo. Continua a ser de natureza administrativa, continua a ser julgado pelo juiz competente, que não é a Justiça do Trabalho, e aplicando a CLT. A gente não julga hoje contratos aplicando o Código Civil. Quando a gente julga contrato de empreitada, contrato de prestação de serviço, a gente tem a competência, mas aplica o Código Civil. A mesma coisa. O juiz da Justiça Comum que for decidir essa questão envolvendo o REDA, ele tem a competência, mas vai aplicar a CLT. Aí está certíssimo. Agora, o problema é quando se alega o desvirtuamento, ou seja, aqui não tem REDA nenhum, aqui tem um contrato de trabalho, aqui não tem estágio nenhum, aqui o que tem é um contrato de trabalho, aqui não tem vínculo estatutário nenhum, o que tem é um contrato de trabalho, que aí, pela própria Constituição, só quem tem força, só quem pode, com força de coisa julgada, dizer se existe ou não a relação de emprego entre as partes. A única justiça que pode dizer isso é a Justiça do Trabalho. Então, se você está que não tem relação de emprego porque REDA, isso é mérito. Isso é mérito. E no momento que você disse que a natureza de especial direito administrativo, você afastou a incompetência, porque a causa de pedido estava falando do desvirtuamento, mas você disse que a natureza era de direito administrativo. Ah, Débora, não vai ter coisa julgada que você está indeferindo? Não, porque a causa de pedir vai ser outra. Quando você entrar pedindo aquelas pretensões também, aviso prévio, o que for que o REDA dá, que está na CLT, você já vai entrar com uma causa de pedido diferente, que não é um contrato de trabalho decorrente de um REDA desvirtuado, mas do próprio REDA. Então não tem coisa julgada. E aí tem um paradoxo, né? Porque se nós reconhecermos o vínculo, não daremos quase direito algum. Exatamente. E lá na Justiça Comum, se for reconhecido o REDA, tudo direitinho, ele vai ter aqueles direitos que estão lá na CLT. Quem pede? A insistência em trazer a lide para cá, para a Justiça do Trabalho, talvez seja pela questão da celeridade. Mas está perdendo direito. Mas está perdendo direito. Porque se a gente reconhecer o desvirtuamento do REDA, a gente só pode reconhecer um vínculo sem concurso que é nulo. Sendo o contrato nulo, só tem 2 direitos.
Se a gente reconhece que é um REDA regular, aí a gente já não tem competência para julgar, porque se o REDA é regular tem de ir para lá, mas chegando lá, aí o que é que o juiz vai fazer? Como a gente faz quando vai julgar um processo que envolve aplicação do Código Civil? Vai para o Código Civil. É o juiz do trabalho que julga aplicando a legislação civil. Vai ser a mesma coisa. É o juiz de lá que julga aplicando a CLT. Aplicando a CLT porque o regime administrativo instituído disse expressamente que os direitos são da CLT. O fato do REDA prever os direitos da CLT, gente, isso é que é importante. Não significa que está desvinculado. É uma opção. Se escolheu o regime administrativo e se escolheu os direitos trabalhistas. Agora, continua a ser um contrato de natureza administrativa. E aí o Supremo já decidiu. Aí não tem nem como a gente insistir e querer fazer diferente. Porque aí, inclusive, estaríamos descumprindo ordem de um tribunal superior que já deliberou a respeito desse assunto. Só quando há o desvirtuamento. Porque, inclusive, se não fosse assim, o TST, inclusive, já tinha cancelado a sua OJ. Porque a OJ do TST, ela diz expressamente, a 205, se eu não me engano, que diz expressamente que se tiver alegação de desvirtuamento, que a competência da gente está aqui. Competência material, justiça do trabalho, ente público, contratação irregular, regime especial, desvirtuamento. Se o Supremo tivesse dito dessa forma que a gente não tinha competência para apreciar nem o desvirtuamento, ia acontecer o que aconteceu com a OJ 177, quando o Supremo decidiu que a aposentadoria não extinguia o contrato de trabalho, ia automaticamente cancelar. E aqui está ela, ó. Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho, dirimir dissídio individual entre trabalhador e ente público, se há controvérsia acerca do vínculo empregatício. A simples presença de lei que disciplina a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não é o bastante para deslocar a competência da Justiça do Trabalho, se alega desvirtuamento para atendimento de necessidade permanente e não para acudir situação transitória emergencial. Se a alegação é essa, a incompetência já está ultrapassada. Mas não significa que, no mérito, você afastando a incompetência, você vai dizer que o vínculo não é direito administrativo. Você vai dizer assim, olha, se você alegou desvirtuamento, a competência é da gente. Mas eu estou vendo que não tem o desvirtuamento. E por que não tem? O REDA vale. E como o REDA vale, não é que eu sou incompetente. Esses pedidos que você postula, porque tem por fundamento um contrato diverso que não é o de trabalho, eles improcedem. É diferente se já na inicial esse reclamante dissesse que foi contratado com base no REDA e que não alegasse nenhum desvirtuamento e pedisse direitos contemplados na CLT, mas previsto no regime especial de direito administrativo. Aí automaticamente a incompetência estava escancarada no bojo da inicial pela causa de pedir. É como eu disse, até numa revelia. Se a gente fizesse o exame da inicial de imediato, poderia, inclusive, a partir dali, de logo verificar a existência flagrante da incompetência, para não deixar nem o processo ir mais além. Como a gente não tem esse contato anterior, né? Aí aguarda a audiência. Mas é isso aí. Itabuna. Bom dia, eu sou Jeana, juiz auxiliar da 4ª Vara de Itabuna. Doutora Débora, eu gostaria de saber a opinião da senhora a respeito do contrato nulo e seus efeitos quando o funcionário, o trabalhador, ele sofre um acidente de trabalho, seja um acidente típico ou alguma doença ocupacional decorrente do contrato nulo. E mais, o que a senhora entende a respeito dos limites do conceito do TST sobre quanto à prestação remuneratória? Se isso inclui só o salário base, porque aqui na região os municípios costumam pagar, por exemplo, adicional de insalubridade, se isso estaria incluído também no pagamento da indenização. E a respeito do trabalho hora, né, que fala hora trabalhada, se os advogados pedem hora extra. E às vezes insiste que se faça a instrução a respeito do horário que o trabalhador estava trabalhando, assim, para tentar pedir hora extra. Eu, por exemplo, não costumo deferir porque ele não pede hora trabalhada e pede hora extra, e seria outra causa de pedido. Fui me situar aqui direito nesse processo tecnológico e aí eu me perdi. Eu sei que falou de acidente de trabalho, mas eu me perdi. Alguém pode esclarecer? No caso de contrato nulo, se ocorre acidente? O servidor contratado irregularmente teria algum direito a... Estamos com um processo envolvendo essa matéria, com pedido de vista em curso do Dr. Cláudio Brandão, idêntica em relação a isso. Onde o voto foi proferido inicialmente. Eu, inclusive, nem cheguei a me manifestar, estou aguardando, inclusive, a manifestação. Não sou relatora nem revisora no processo. Entendendo que, como se tratava de contrato nulo, que não haveria esse direito. Eu já entendo que, nesse caso aí,
que esse direito, a princípio, eu estou respondendo para a Jeana aí, muito sem refletir mais sobre o assunto. Tanto que essa matéria, como eu coloquei, está no processo. Eu não sei se ele está nem na pauta de sexta-feira agora, porque como o doutor Cláudio pediu vista, o doutor Cláudio está indo para Brasília e também está de férias, aí ele não tem participado regularmente das sessões. Mas o tema é exatamente esse. E pelo que eu vi das colocações feitas antes da manifestação dele, né, dele proferir o voto, no sentido de que caberia, na verdade, o direito a essa assistência do que diz respeito ao acidente do trabalho. Agora, eu, a princípio, também estou propensa a ir nessa linha. Mas se você me perguntar, já refleti mais, já estudei mais, já é algo que eu estou dizendo definitivo que não posso mudar de opinião? De jeito nenhum. Eu preciso ainda me conscientizar mais, estudar mais, ter argumentos que me convençam mais sobre qualquer uma das posições, seja conceder ou não conceder os benefícios decorrentes do acidente do trabalho. Porque é um cuidado que a gente tem muito grande para daqui a pouco a gente não fazer desse efeito tão limitado algo que você vá acrescendo direitos e daqui a pouco vire algo gigantesco, como se a gente estivesse diante de um contrato onde a lei maior do país, que é algo que tem de ser respeitado, nunca foi considerada. Porque a gente pensa muito assim, no direito do servidor, no direito do servidor, no direito do servidor. Não é que não tenha. Mas é como eu digo, o servidor, o doutor Valtes colocou aqui, na lei de introdução do Código Civil, a ninguém é dado desconhecer a lei. Ele sabe que já entrou numa situação de irregularidade. Então, a situação não é tão simples de se resolver. Mas ele foi acidentado. Então, vamos colocar um efeito previdenciário aí. Né? E se a gente parte do entendimento que a previdência não é devida, não é recolhida sobre o valor recebido pelo trabalho, dada a natureza indenizatória do ressarcimento da força-trabalho, pior ainda, você dizer agora a previdência reconheça. A situação, eu realmente não tenho remonta àquela questão da assinatura da carteira. Né? Exatamente. Aí, para mim, é uma para lá da outra. Reconhecer o recolhimento com assinar a carteira é como se fosse assim, ó, uma cadeiazinha, que uma coisa vai puxando a outra. Nessa coisa da gente ter a cadeia de uma ir puxando a outra, a gente daqui a pouco coloca todos os direitos, que é a segunda parte da pergunta dela. A questão da hora extra. Gente, hora extra, insalubridade, quem tem empregado. Se o contrato é nulo, não tem que se falar em insalubridade, não tem que se falar hora extra. Agora, como se está ressarcindo a força-trabalho prestada, que não pode ser objeto de retorno, ele vai receber quantas horas ele trabalhar. Se ele trabalhar 10 horas, 12 horas, mas claro que sem se falar em 50%. Ele vai ter direito de receber a hora extra, mas não é extra, é hora trabalhada. Se as horas trabalhadas foram 10, recebe 10, foram 15, recebe 15, foram 20, recebe 20, mas sem um adicional, ou então você já está dando tudo. É como eu falei, a cadeia. Você já está dando insalubridade, aí você já vai dar a hora extra com 50%, já tem o fundo de garantia, daqui a pouco você bota os 40%, aí já tem a questão da carteira de trabalho para anotar, já tem a questão da contribuição previdenciária, já tem a questão do acidente de trabalho, é uma cadeia. E está longe ainda do Tribunal Superior do Trabalho definir essas questões. Está vindo aos poucos. Está vindo aos poucos. Mas não está definido ainda. Em relação à segunda parte da pergunta, realmente eu entendo que não tem direito nem à insalubridade e que também não tem direito aos 50% que decorreria de um adicional de hora extra. Tem direito à hora trabalhada. Inclusive, tem a discussão também, o valor dessa hora trabalhada, se o valor do salário, entre aspas, que eu nem chamaria de salário ajustado, for maior do que o salário mínimo, essa base de cálculo que você vai considerar, eu entendo que sim. Não seria o salário mínimo se o ajuste do pagamento do valor para ressarcir o trabalho prestado foi maior do que o mínimo. Então, se calcula o valor do salário hora, com base no, entre aspas, salário ajustado, e se paga a quantidade de horas trabalhadas. Tanto que se forem menos horas do que as 8, também aí não se poderia exigir que houvesse acordo em relação à proporcionalidade, como a gente exige quando se trata de um contrato de trabalho válido. Porque a proporcionalidade no pagamento em relação às horas trabalhadas, ela imprescinde de ajuste. Mas se a gente está em cima de um contrato que é nulo, onde apenas se está ressarcindo o trabalho prestado, se só se trabalhou 2 horas, vai se ressarcir o trabalho de 2 horas. Se se trabalhou 3, ressarcimento é de 3 horas. E esse pagamento é em cima de uma construção jurisprudencial. Exatamente. Porque o que a norma constitucional diz é nulo. É exatamente. A rigor não teria direito a nada. Já é uma ampliação da interpretação dada pelo TST. Exatamente. Para não deixar essa pessoa, esse prestador de serviço, desamparado, completamente não recebesse nem o que ele gastou, a força-trabalho dele. Exatamente. É um abrandamento que já se fez concessão do rigor da teoria das nulidades no direito civil aplicando ao direito do trabalho. Porque a rigor, quando a gente diz que o ato é nulo, produziria efeitos ex tunc.
apagaria o passado pela impossibilidade de se restituir as partes aos chamados status coantes, que na compra e venda, vendo essa caneta, você me paga o preço, é nula a compra e venda, você me devolve a caneta, eu lhe devolvo o dinheiro, acabou. Você voltou a seu status coante, eu também. Mas como se faz isso com o trabalho que já foi prestado? Então, para amenizar exatamente essa questão da força-trabalho que já foi prestada, se coibir, entre aspas, o enriquecimento ilícito, aí nesse caso se construiu essa tese. E é como a doutora Evânia disse, que já é uma construção da jurisprudência para dar algum direito. Então, acho que tem que ter muito cuidado, porque é um limite muito pequeno entre dar alguma coisa, essa cadeia crescer e terminar sendo tudo. Né? Que eu acho que foi o que o TST quis coibir quando sumulou, porque existiam as 3 correntes, como eu falei aqui antes. A corrente que dava tudo, a corrente que não dava nada e a do TST que ficou intermediária. Ilhéus. Bom dia, doutora Bela. Vou aproveitar a oportunidade de fazer a pergunta e parabenizar a administração da Escola Judicial e a administração do Tribunal. E aproveitar também que o DDRH se encontra aí, pedir que utilize essa nova tecnologia também para poder fazer os treinamentos com despacho, EDOC, carta de pegadora eletrônica, que é muito útil. Mas agora, ainda a pergunta. Em relação à competência da Justiça do Trabalho para a responsabilização do gestor público, eu não estou vendo assim, a restrição em relação à questão patrimonial. Vejo sim a dificuldade para se adotar a responsabilidade penal em relação à utilização do decreto 201. Mas patrimonial não vejo. Nós estamos numa era onde se fala em pós-positivismo. Nós temos no artigo 37 uma série de princípios. E o pós-positivismo hoje é justamente isso. A adoção desses princípios, inclusive contrário à legislação. E no caso específico, nós temos uma legislação. Nós temos a Constituição, onde fixa a responsabilização. Eu só não vejo o porquê do impedimento na esfera patrimonial dos gestores também se responsabilizarem se quando eles são chamados ali, participam ou estão inseridos na inicial. Essa é a minha dúvida, senhor. Eu gostaria muito que a senhora me respondesse e dissesse se existe realmente dificuldade de responsabilizar patrimonialmente o gestor. Porque sabemos que, havendo a responsabilização patrimonial, inibe-se muito a contratação regular. Bom, essa é a minha pergunta. Em relação, eu queria fazer um esclarecimento que Moema me disse aqui, que ela agora está na escola judicial, viu? Para a questão da escola, a doutora Marama arrastou ela agora pela escola judicial. Mas vamos trabalhar em conjunto. Vai trabalhar em conjunto com o DRH, que é ótimo. Que precisar, tudo. Com certeza, eu tenho certeza que com essa iniciativa agora um grande passo foi dado. Mas eu, quando cheguei a ficar, o argumento não foi a falta de pedido, foi a incompetência. Eu cheguei a ver, agora eu não me recordo se além disso não tinham pedido. Mas o fundamento da rescisão do julgado foi a falta da competência. Agora, eu já saí, já tem um tempo da parte de rescisória. Pode ser que isso comece a ser construído, incentivado. Porque eu acho que deve. Que quem tem, inclusive, mais elementos na mão, mais armas na mão para poder coibir isso de uma forma mais veemente é o Ministério Público, porque a gente atua só no caso concreto, né? Exatamente. Então, tomar uma medida de adoção de uma posição que venha a abranger um universo maior fica difícil, porque a gente atua em cima da provocação, do caso concreto, da decisão naquela esfera que é, de certa forma, reduzida. Eu espero, inclusive, eu vou até me empenhar a ver se consigo trazer argumentos até para ver se constrói uma tese mesmo convincente nesse sentido, porque eu acho que talvez seja a única forma de se diminuir um pouco. Eu não acredito que termine não, porque quando se acredita na impunidade, se investe no procedimento, como eu disse, é muito tempo se fazendo assim. São 20 anos que vai fazer agora que a Constituição está aí, e a Constituição dessa vez ela foi muito mais rigorosa em relação a essa questão do concurso, porque a primeira Constituição falava em primeira investidura em cargo. A atual fala investidura, não fala mais em primeira, em cargo ou emprego. Então deixou bem claro. Inclusive isso é super importante, tem até uma decisão do Supremo que eu trouxe aqui, que eu já ia colocar até para a segunda fase, mas vou adiantar. Essa questão da distinção entre estabilidade e efetividade. Os servidores que foram estabilizados por conta da Constituição de 88, eles não viraram servidores efetivos. Por isso eles têm estabilidade no emprego, mas não efetividade. Então, as progressões funcionais eles não têm direito, a não ser que submetam ao concurso público. E o Supremo deixou isso muito claro
em decisão publicada, onde distingue expressamente o que é efetividade e o que é estabilidade. Eu separei uma decisão, do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão, onde ele diz exatamente isso, aqui do Supremo. Essa parte aqui da decisão do Supremo Tribunal Federal diz assim, a ementa já fala mais, efetivação e legalidade do ato administrativo. Tem aqui, o preceito constitucional incerto no artigo 37, inciso 2º, não permite o aproveitamento, entre aspas, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem um concurso público. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. A efetividade, é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação. A estabilidade é a aderência. É integração no serviço público depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e adquirida pelo decurso do tempo. Estabilidade, artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público. A primeira, prevista no artigo 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no artigo 19 do ADCT, é um favor constitucional, conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos 5 anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições incertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que for admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos dos seus integrantes. Então a própria Constituição, em relação a isso, deixou bem claro. Aproveitou, deu aquele favor, mas não, em nenhum momento passou a fazer parte de um quadro efetivo para efeito de progressões e vantagens funcionais. Né? Bom Jesus. Doutora Débora, meus parabéns pela palestra. Meu nome é Valmar Peixoto, diretor de secretaria aqui de Bom Jesus da Lapa. A participação aqui está muito grande, mas gostaria de fazer uma pequena pergunta sobre a ação de intervenção. Impunidade, a senhora falou que os entes públicos, os prefeitos, os governantes não têm sido punidos pelos seus atos. Eu vejo um contrassenso hoje na legislação, pois que a Justiça do Trabalho inicia o processo, condena o ente público, todavia chega ao precatório, o ente público não inclui no orçamento, abre-se a ação de intervenção. A ação de intervenção vai ser remetida para a Justiça Comum. Eu acho isso um contrassenso e gostaria da sua opinião se nós não poderíamos atrair o julgamento da ação de intervenção para a Justiça do Trabalho. Obrigado. Bom dia, Sandra, advogada, militante da Justiça do Trabalho, aqui em Bom Jesus da Lapa. Tinha duas questões que eu tenho uma dúvida, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse esclarecesse. É a questão do empregado contratado pelo órgão público e que é descontado mensalmente a verba previdenciária. No caso do contrato nulo, como ficaria esse empregado perante a Previdência? E outra questão é a transformação do regime seletista para estatutário. Se não houve concurso público, como ficam os direitos do empregado nesse caso? Pela participação. Em relação à questão da competência, eu volto a colocar essa vontade que a gente tem de querer trazer tudo para decidir na Justiça do Trabalho. Eu me lembro que quando foi publicada a emenda 45, foi uma alegria, ao mesmo tempo a gente pensava assim, vai vir muito mais trabalho, vamos ter de estudar muito mais, mas foi um excelente prestígio ao ditado que todo mundo conhece, que não tem competência não se estabelece, e a gente que tinha sido ameaçada. A Justiça do Trabalho que eu coloco de ser extinta, né, de repente, foi um prestígio muito grande, e a gente entrou nessa vontade louca de pegar tudo. Teve a questão dos servidores públicos estatutários, que ainda chegaram a ser publicadas algumas decisões daqui do Tribunal da Quinta Região, acho que foi o doutor Agenor, também julgando questões envolvendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar relações envolvendo servidores públicos estatutários.
e Administração Pública, e aí logo depois os juízes federais entraram com a ação, o Supremo decidiu que nós não teríamos essa competência, e veio essa vontade, passamos um susto danado com a questão do acidente do trabalho, e o doutor Sebastião Geraldo conseguiu reverter esse quadro, fazendo um trabalho efetivamente corpo a corpo com cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e revertemos, mesmo depois da emenda 45, o Supremo chegou a decidir que a competência não era nossa. Aí depois desse trabalho, Sebastião Geraldo foi que reverteu essa situação, e foram 10-1 voto, eu acho, no placar do julgamento, dando pela competência. Então essa vontade a gente tem. Agora, não é tão fácil se trazer essa competência, principalmente, outro dia eu estava discutindo com o professor Calmon essa questão da competência, ele estava dizendo que são poucos países, que praticamente o Brasil se destaca quase que como um único onde se tem competência em sede constitucional. A competência está em sede constitucional, a gente tem a Justiça do Trabalho com a competência ali no artigo 114. Então, é muito difícil quando você tem uma competência delimitada, abarcada, detalhada em sede constitucional, a gente tentar estender, né, ou ampliar. E olha que às vezes questões bem mais simples, a gente está tendo discussões terríveis para saber se é competência ou não no horário de advogado, se é relação de consumo, quanto mais quando já é mais e mais do que esse primeiro pensamento. Eu acho que isso talvez possa se conseguir, mas não acredito que seja uma coisa a curto prazo, não. Acho meio difícil. É minha posição pessoal aí, porque aí já não seria uma abordagem meramente jurídica, seria a dificuldade mesmo de se trazer essa competência toda que se almejaria. Em relação aos empregados contratados em que há desconto da contribuição previdenciária, foi a pergunta feita posteriormente, eu só não sei dizer o nome da doutora, ela falou, doutora Sandra. Em relação a essa questão desses empregados contratados sem concurso público, onde há recolhimento de contribuição previdenciária, a gente esbarra no que eu falei daqui a pouco, aquela cadeiazinha. Porque se prestou serviço, o contrato é nulo, teve recolhimento de contribuição previdenciária e, ao mesmo tempo, essa contribuição não vai gerar nenhum benefício de ordem previdenciária, então o mínimo que tinha de acontecer era a devolução desse valor. Né? Se você considerar que não é serviço prestado, que é indenização, ressarcimento de trabalho. Se não me posicionei ainda, inclusive coloquei sobre a questão do acidente de trabalho, que também você ter direito de receber o auxílio acidentário seria um efeito decorrendo do contrato nulo, é uma cadeia. Esses limites ainda vão demorar de ser fixados. Eu acredito que o TST vai aos poucos editando orientações jurisprudenciais e súmula. O TST tem decidido em relação à anotação na carteira de trabalho, que não cabe anotação, em relação à contribuição previdenciária, que não cabe o recolhimento da contribuição, pelo menos algumas decisões que eu colhi nesse sentido. Débora está pacificado, longe de estar. Não tem súmula, não tem OJ e a jurisprudência está dividida e se vai aguardar. Agora, se quiser formar uma cadeia de coerência em relação a esse direito, você tem todas as oportunidades. Você parte do raciocínio que o contrato é nulo, mas gerou efeito previdenciário quando houve o recolhimento. Se houve recolhimento, significa que aquele servidor também vai ter direito aos benefícios que a Previdência concede a quem recolhe. Porque os benefícios da Previdência Social não são típicos e exclusivos de quem é contratado como empregado. Os autônomos também têm benefícios, etc. Em relação à questão do seletista para estatutário, eu já tinha deixado aqui, inclusive para a gente colocar essa questão na próxima parte da nossa exposição, porque essa transmudação automática do regime não pode efetivamente ocorrer. Isso o Supremo Tribunal já decidiu. E aí vem uma seguinte situação, sai a lei nova, saindo a lei nova, criando esse regime jurídico único, o município automaticamente acha que o contrato de trabalho acabou, que o regime jurídico passou a ser, a partir da lei, estatutário. Tem uma súmula do TST que diz que o contrato se extingue, e o contrato se extinguindo, inclusive, o prazo prescricional começaria a contar. A questão também da rescisão do contrato e a possibilidade de movimentação do fundo de garantia, porque, na verdade, se você entende que existe um vínculo seletista, esse vínculo seletista se extingue, porque houve a transmudação de regime jurídico, deixou de existir um contrato de trabalho, passou a existir um vínculo estatutário. Automaticamente, com aquela situação, nós teríamos um contrato extinto com o prazo prescricional começando a contar para efeito de pleitos decorrentes daquela relação de emprego, daquele contrato que se extinguiu. E, a partir dali também, teríamos um novo vínculo com total mudança de princípios, estrutura, competência que rege esse novo vínculo. E aí houve uma lei do Rio Grande do Sul, a primeira foi pioneira, que foi examinada a questão
Supremo Tribunal Federal, onde houve essa transmudação automática do regime jurídico, e o Supremo considerou inconstitucional essa lei. Inclusive, eu tenho vários votos em que eu transcrevo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente o seguinte, vou pegar só uma parte. Aqui eu transcrevo, inclusive, a posição do Tribunal Superior do Trabalho, tem o voto de Dr. Horácio, que é a ementa, só vou pegar a ementa, que diz assim: contrato de trabalho com ente público, mudança de regime jurídico, impossibilidade de transposição automática de empregados não submetidos ou não aprovados em concurso público, competência da Justiça do Trabalho. Aí vem depois o Supremo Tribunal Federal também, em relação à norma de implantação do regime jurídico único do Estado do Rio Grande do Sul. Ele declarou inconstitucional a regra que permitia a conversão automática de seletistas não concursados em estatutários. A ementa do julgado relatado do ministro Moreira Alves diz o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, parágrafos 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul. Inconstitucionalidade da expressão, aspas, operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes contida no parágrafo 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, inciso 2º, de sua parte permanente, no parágrafo 1º do artigo 19 de seu ADCT. Quanto ao parágrafo 3º, aqui já vem uma exegese que se deu conforme a Constituição, para excluir da aplicação interpretação que considere abrangidas em seu alcance funções de servidores seletistas que não ingressaram nelas mediante concurso e que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. Eu digo mais, ainda que o servidor tenha sido contratado para o emprego público por concurso, não significa que para o cargo ele não tem de ter concurso. Porque é uma nova investidura. E é aí que eu volto a frisar o que a Constituição nova diz diferente da anterior. A Constituição anterior falava a primeira investidura em cargo. A atual fala a investidura em cargo ou emprego. Quando alguém deixa de ser seletista e passa a ser estatutário, não é um novo cargo, não tem nada a ver com o emprego que ele tinha no contrato. Ali existia um contrato de trabalho, ele fez concurso para aquela função, para aquele contrato. Se ele vai agora para um cargo público, ser investido em cargo público, a necessidade, o Supremo já decidiu em relação a essa questão. Porque a investidura em qualquer cargo, seja primeiro, segundo, terceiro, não é mais o primeiro apenas, como era na Constituição anterior de 88, não prescinde de concurso público. Certo? Então, em relação a esse entendimento, o que a gente tem decidido, assim, pelo menos nas turmas que eu integrei nos últimos períodos, a 4ª turma, o Dr. Valtécio, a 6ª turma que foi extinta e a 2ª agora, é que, inclusive, a gente cai na seguinte polêmica. Então, não se fala em prescrição, porque o contrato não se extinguiu, se você entende que não pode haver a transmudação automática do regime, e se, na verdade, houver essa transmudação, e se, na verdade, essa instituição geraria, como não pode haver o vínculo estatutário se o regime instituído for único, porque aí você não teria como viabilizá-lo sem um termo de posse, nomeação, etc., então, a gente considera que é um contrato de natureza seletista e porque não teve concurso, ele anula. E, mais uma vez, esbarra na súmula 363, aqueles direitos que estão ali previstos, que foram firmados pelo TST.